Fala pessoal, boa noite. Estamos no ar com mais um episódio inédito do Cash Show 360. Nosso último episódio da temporada, aquele momento que você fala em casa, que pena, né? Mas a boa notícia é que em breve teremos a segunda temporada e desde já agradeço a sua companhia também. Por gentileza, se inscrevam no canal, curtam, comentem e, claro, ativem o sininho também. Bruno, qual que é a importância de ativar esse sininho? Você será notificado toda vez que houver novas entrevistas aqui no canal. Beleza? Então vamos lá. E eu garanto que esse episódio tá mais do que especial e promete fortes emoções. Não posso dar spoiler, mas vocês vão entender já já o que eu quero dizer. Bom, recado dados, então vamos à vinheta, vamos lá. Bom, pessoal, eu falei que o programa é especial e pra gente fechar essa temporada que foi maravilhosa, eu trouxe um jornalista, ele é apresentador e eu particularmente sou fã dele. Eu vou ler uma mini bio aqui, fazer aquele mistério que vocês sabem. Vamos lá, meu convidado nasceu em Uberlândia, Minas Gerais. Formado em jornalismo pela Universidade de Brasília, iniciou sua trajetória profissional no SBT Brasília, ainda como estagiário, passando posteriormente por outras funções. Ele é um jornalista multifacetado, ou seja, edita, apura, reporta e apresenta também. E já possui mais de 10 anos de carreira, ou seja, o papo aqui vai render porque tem muita história, não é mesmo? Atualmente, ele apresenta o Primeiro Impacto ao lado do Darlison Dutra, do Marcão do Povo, que é exibido nas manhãs do SBT, onde é um baita sucesso também. Ele também tem uma frase que, com poucas palavras, mas que tem um significado gigantesco, que eu vou pedir licença aqui para ele, para repetir essa frase, que eu gosto bastante. No ar, por um mundo melhor. Com vocês, Felipe Malta! Como vai, Felipe? E aí, Felipe? Obrigado pelo convite, tá, Bruno? Eu que agradeço. Obrigado Gostou mesmo. da apresentação, Felipe? Nossa! E 10 anos de carreira, eu falei, meu Deus, já tô com cabelos brancos. Me respeite que eu sou um jornalista de cabelos brancos já. Passa um filme, né, Felipe, na Passa cabeça. um filme. 10 anos. Mas agora que eu cheguei em São Paulo, foi a grande mudança recente da minha vida, né? Porque aí muda como um todo, muda o pessoal, muda o profissional, que é você sair da cidade, que no meu caso eu estava há 16, 17 anos, porque eu fui para Brasília novinho, com 16, fazer faculdade, e vir para um desafio novo profissional, mas também muda tudo pessoalmente, né? Que é deixar seus amigos. Minha família estava muito habituada em Brasília, aqui em São Paulo talvez venham menos, mas confiando, do mesmo jeito que eu confiei nesses últimos 10 anos de que as coisas dariam certo, que aqui também tem um propósito, né? De Com estar aqui, de ter certeza. vindo. Eu que agradeço, Felipe, pela sua presença. Sempre admirei seu trabalho. E que Obrigado. honra tê-lo aqui fechando essa temporada. Nossa, pois é, que responsabilidade. Depois dos meus colegas, Márcia Dantas, Exato. Darlison Dutra, dos seus outros convidados. A Márcia e o Darlison têm... A Márcia e o Darlison têm histórias, assim, riquíssimas também, né? Como Com profissional. certeza, aprendi Como demais. Não só com eles, com todos, né, que Sim. passaram aqui, na qual eu agradeço mais uma vez. Bom, Felipe, eu sempre gosto de começar do início, né? Você falou agora que tá nessa nova fase em São Paulo, já já a gente chega lá, mas eu queria começar do início de tudo, né? Eu sei que você, desde criança, já queria seguir na comunicação. Não só isso, como também trabalhar no SBT. Pois é. Né, Felipe? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa sua infância com esse sonho, né? Que nunca saiu de dentro de você. Bruno, a minha infância, ela foi a infância de milhões de brasileiros que se acostumaram a ter a televisão como companhia. E mais especificamente o SBT, que sempre teve essa veia infantil, né, muito forte. E aquilo ali me seduziu como criança, tanto que minha brincadeira era de ser apresentador de televisão, de montar microfone de Lego e brincar em casa. Essa é a história não só minha, de um bocado dos meus colegas de profissão. Então, Foi a minha, sabia? Também? Também. Pois é. Então a gente descobre cedo, né, Exato. essa vocação. Agora, ela passou pelo teste do tempo, porque aí eu fui me tornando adolescente e tudo mais,
e fui botando na cabeça que eu queria ser um apresentador de TV. Esse era o meu sonho. E aí eu entendi que o jornalismo seria... E eu sou muito honesto quanto a isso, sabe? Eu entendi que o jornalismo seria o meu caminho que me levaria à televisão. Eu comecei gostando mais de televisão do que de jornalismo. Eu comecei a carreira 10 anos atrás achando que eu já era um apresentadorzinho em potencial e não um jornalista. Hoje, eu te digo que a balança se inverteu. É mesmo? Porque a responsabilidade me fez aprender muito sobre jornalismo. E que baita responsabilidade, né, Felipe? Estudar muito o que é esta profissão. O que é diferenciar um assunto que é interesse do público daquele que tem interesse público. Entender qual é essa profissão nossa que tem o objetivo genuíno de tornar a sociedade mais bem informada, para que bem informada tome melhores decisões. Esse jornalista, que eu me orgulho de ter me tornado, eu me descobri no caminho, mas o que me levou a começar a estrada foi o brilho de, quero ser apresentador. Aquela mágica toda da televisão. Da televisão. Né, aí quando a gente vira adulto e que as coisas acontecem, você descobre que existe a mágica da televisão, e hoje... isso se tornou verdade todos os dias. Às 2h20 que eu tô no ar, lá dentro de mim ainda tem um menino que fica muito feliz daquilo que está acontecendo, mas a responsabilidade do adulto se sobrepõe hoje. Então eu entendo o que é usar aquele microfone que o SBT me empresta, que não é meu, que o SBT me empresta, e estar naquele momento ali trabalhando em nome desse propósito, que é levar a informação para uma sociedade que tem direito de estar bem informada. Entende que aí essa conversa ela perde aquela infantilidade? Sim, sabe? Ela com perde certeza. aquilo da brincadeirinha. Mas óbvio, né? Até aqui óbvio que o menino que sonhou em ser apresentador de televisão, vez ou outra ele fica muito feliz. Por exemplo, semana que vem pode ser que eu grave uma ação junto com a Aracida Top Term. Eu tô morrendo com isso. Olha só, eu tô. Você não sabe como é que eu tô. Eu tô assim, explodindo de felicidade. Mas vou explodir de felicidade. As pessoas falam assim, como assim? Porque, assim, meu querido, qualquer pessoa que sonhou em fazer parte de uma televisão, em ser apresentador de TV aberta, já se imaginou do lado desse ícone que fala que o ômega 3 faz bem pra pele, faz bem pro coração. Então eu tô explodindo. Esses são os momentos que a minha criança interior que queria ser um apresentador de TV explode. Mas 90% do nosso tempo não é a criança que tá ali, é o adulto que faz jornalismo, que entende a responsabilidade daquele negócio. Exatamente. Entendeu? Até porque, Felipe, são vários brasileiros que estão te acompanhando diariamente, né? Milhões, então, né? Exato. Pois é. Que estão te acompanhando, uma responsabilidade gigantesca, né? E você falou em relação a esse menino que ainda vive dentro de você, mas ali por momentos, né, Felipe? E o que passa pela cabeça, né, desse menino e do Felipe hoje trabalhar na maior emissora, né, uma das maiores, a TV mais feliz do Brasil, né, que já usou muito esse slogan, e trabalhar na mesma emissora que Ratinho, Eliana, Celso Portiolli, grandes nomes. O que esse menino sente também? Então, eu me sinto muito realizado. E são todos referências, né, como comunicadores. Eu fico muito feliz de ter colegas desse tamanho Um profissional. pouquinho mais próximo, Felipe, Opa. isso? O pessoal de casa te ouvir. Tá. E o restante não ouviu, não? O começo? Ouviu. Vixe. Cara, até semana passada, eu acho que deve ter uns 10 dias, a gente teve a oportunidade de ter um almoço do elenco, né, que o SBT fez. E tava o Celso, tava o Ratinho, tava o Raul Gil, a Patrícia. E aí eu olhei e falei, olha só, que legal. Que almoço, hein? Que almoço, que legal estar do lado deles, porque são todos muito talentosos e como somos todos comunicadores, eles me instigam, só pela presença, a fazer o que eu sempre fiz na vida profissional, que é olhar para os meus colegas assim em volta, com um olhar de admiração e procurar saber o que a pessoa tem de bom que eu poderia também aprender, sabe? O que essa pessoa é boa, que talvez pode ser que eu seja bom também. Pô, você tá ali do lado, pouquíssimas pessoas falam tão bem com a massa quanto o
Ratinho. Não sei se tem um apresentador que consegue transmitir tanta alegria por horas a fio ao vivo quanto o Celso Portiolli. Quem é, talvez, a apresentadora da TV brasileira que conseguiu fazer uma transição de carreira tão bem sucedida de um público infantil para a família e para o público adulto e que conversa com todo mundo quanto a Eliana? Então, gente, do meu lado tem gente, sabe, graúda para eu poder olhar e falar, quero aprender com eles, entendeu? Com certeza, Felipe. Avançando um pouquinho na sua trajetória, Felipe, você é mineiro, né, de Uberlândia, mas a sua história começou em Brasília, né? Você foi para lá fazer um vestibular. Sei que no primeiro momento foi assim algo, né, que você se assustou um pouco. Queria que você falasse dessa escolha de sair da sua cidade para tentar um novo desafio em Brasília, por exemplo. Eu nasci em Uberlândia, ali eu me criei, amo a minha cidade, mas é uma cidade do Triângulo Mineiro que 15 anos atrás ainda, né, era menor do que hoje, ou seja, o mercado para jornalismo talvez não fosse tão aquecido. E detalhe, quando eu era adolescente não tinha ainda jornalismo na Universidade Federal, lá da nossa cidade, e eu queria tentar uma universidade pública. Então, na verdade, Bruno, eu queria vir para São Paulo no começo. Brasília não estava entre as minhas opções. Porque eu não conhecia também muita cidade, a gente pensa em São Paulo, as TVs estão todas em São Paulo, mas eu fui fazer vestibular no meio do ano para treinar da UNB e passei. E a hora que eu passei, eu entendi que era para eu ir. Consegui meu diploma no meio do 3º ano do ensino médio e fui para Brasília com 16 anos. Comecei a morar sozinho, entrei na UNB, ali fiquei. Descobri que tinha SBT lá. Entrei como estagiário. A história é essa, eu tô aqui hoje. Até hoje, na TV. Olha só, Felipe. Obviamente, quando a gente sai de uma cidade como Uberlândia, ou qualquer cidade mais comum e vai para Brasília, que é totalmente atípica, eu levei uns 2, 3 anos para me adaptar, sabia? Imagino. Brasília é bem esquisita para quem chega assim de começo e fala que cidade estranha. Por fim, eu sou apaixonado, né? E muito grato, né? Até aos brasilienses que estiverem nos assistindo. Porque Brasília me deu tudo, sabe? Eu só tô hoje aqui em São Paulo como apresentador por conta da minha estrada em Brasília e de todas as oportunidades que a cidade me deu e de trabalho, de prosperidade, de crescimento pessoal, de tudo. Então eu sou muito grato àquela cidade e só espero não levar 3 anos para me adaptar a São Paulo, como eu levei lá atrás para gostar de Brasília. Sim. E como é que tá essa adaptação em São Paulo? Ai, não tá brincadeira, né? Porque o frio? Tá demais. Vou te falar uma coisa. Eu assustei com o frio quando eu cheguei. Quando foi semana passada, que fez aquele dia que foi recorde de calor, eu não dormi de noite, porque o apartamento que eu peguei não tem ar-condicionado. Eu fiquei na dúvida, falei assim, será que São Paulo precisa de ar-condicionado? Descobri semana passada que definitivamente precisa. Eu não dormi nem 1 minuto, eu fui trabalhar no outro dia com olho assim, de café. E aí eu decidi, eu falei, nunca mais reclamo do frio em São Paulo. Pode nevar nessa cidade, que eu prefiro a neve do que aquele dia de calor insuportável, que foi dureza. Foi demais. Tô me adaptando ainda. Tá se adaptando, né? E já conhece bastante lugares? Como é que tá aí a vida de Felipe Malta explorando a cidade? É melhor você me perguntar assim, você conhece todos os lugares do SBT, daquele grande complexo do CDT? Porque eu tenho trabalhado bastante. Sim, e como meus fins de semana eu ainda tenho muito ido a Brasília fazer minhas gravações lá, eu ainda não tive muito tempo de conhecer São Paulo, de me sentir um morador da cidade propriamente dito. Mas em breve. Isso é questão de tempo. Com certeza. Felipe, ainda sobre Brasília, você chegou a fazer intercâmbio também, bem no início ali, né? 2 vezes. Eu parei a faculdade. Uma delas foi para ir para o Canadá. Eu queria terminar, me tornar fluente em inglês. Eu já havia formado em inglês, como a gente faz aqui no Brasil, nas escolas de línguas, mas eu queria ter certeza de que eu estava bilíngue naquele momento. E você sabia que eu fui porque eu assustei com Brasília? Você acredita que eu fui muito novo, né? Sim. Eu fui com 16 anos. E aí essa é uma história, assim, um grande parêntese. O meu ensino médio em Uberlândia, eu fiz em escola particular. Mas eu ganhei bolsa. Então, quando eu fui fazer a prova de bolsa, no começo, a minha mãe deu a bobeira de falar assim, Felipe, você não precisa... Eu estava super nervoso, né, para a prova. Ela, você não precisa ficar preocupado, mas vou te dar um incentivo. Se você passar na prova de bolsa e eu não tiver que pagar a mensalidade da sua escola, eu vou pegar esse dinheiro e eu vou colocar numa poupança. Um dia você vai fazer seu intercâmbio se você quiser.
Rapaz, eu não paguei a escola, primeiro, segundo e terceiro ano, porque eu passei nessa prova de bolsa. E Olha aí só. minha mãe separou mesmo esse dinheiro. Aí quando eu fui para Brasília e eu fiz 1 ano de faculdade, e aquela cidade, eu falei assim, ih, não vou ficar aqui não. Falei, mãe, cadê aquele dinheiro do intercâmbio? Ela, olha, tá aqui. Aí eu fui. Aí eu fui pro Canadá estudar 6 meses, acabei prolongando, fiquei mais 6 trabalhando lá, voltei, retomei a faculdade, fiz mais 2 anos. Aí depois eu saí, mas foi pela própria Universidade de Brasília. Que aí eu fiz um esquema que a gente cumprindo algumas matérias no Brasil, quando você fosse, nesse caso, para a França, que eu fiz intercâmbio na França também, você se formava por lá. Então, foi o que eu fiz. Aí eu fiz uma segunda graduação na França, que é em comunicação empresarial, que não é jornalismo. E fiz na França, me formei lá, voltei e terminei a faculdade de jornalismo. Então, ao todo ali, eu levei de prazo de tempo 6 anos para me formar. Mas um eu tirei mesmo e não estava no Canadá, e o outro, o ano a mais, foi porque teve essa outra graduação. Que bacana, Felipe. É. Eu acho que poucas pessoas sabem, né, desse Pois intercâmbio, é. né? E na França, especialmente, eu não falo muito, as pessoas não acreditam que eu falo inglês, falo francês, mas eu falo, né? Eu tive que fazer um TCC em francês, já pensou? Para poder me formar lá. Sério? Fiz Que estágio bacana. em Paris, numa ONG que se chama Human Rights Watch, que é uma organização internacional de defesa dos direitos humanos. Sensacional o trabalho deles. Foi muito legal. Eu trabalhei na parte de assessoria de imprensa, que era mais ligada à comunicação empresarial. Comunicação. Foi muito, muito, muito legal. Transformador. Que legal, Felipe. Em dezembro de 2010, você começa a sua trajetória no SBT como estagiário, Sim. né? E como é que foi, Felipe? É algo que você sempre sonhou quando criança e conseguiu finalmente Pois é, essa oportunidade. Eu passei na provinha de estágio, que é difícil É lá no mesmo, SBT em Brasília. Felipe. A Rose é a chefe lá até hoje, a chefe de redação. Rapaz, umas 5, 6 páginas de prova. E Sério? pergunta nome de ministro, e te pede uma sugestão de pauta de política, e te pergunta o que é não sei o que da taxa Selic. Você fala, meu Deus. Fica a dica, hein, pessoal de Brasília, Fica a né? dica, Quem não é quiser, brincadeira, não. Aí, quando eu passei, eu lembro até hoje, assim, aí a Rose responde, você foi aprovado no processo de estágio por e-mail. E eu tava lá em Uberlândia nesse dia, aí falei pra minha mãe, passei, vou trabalhar na SBT. Aquela felicidade. Foi sensacional. Foi sensacional porque aí eu vi a materialização de uma coisa que eu imaginava há muito tempo, né? Aí eu quero lembrar até você, assim, imagina, eu acho que muita gente que tá assistindo agora deve ter vivido já esse momento na vida, quando você espera por algo muito tempo, mas aquilo tá só na sua imaginação. E aí o primeiro momento que aquilo dá um lampejo de realidade, é maravilhoso, né? Imagina, eu saí de Uberlândia com 16 anos. Eu era uma criança. Super novo. Uma criança. Não sabia nada da vida. Aí eu fui morar sozinho em Brasília. E o que me fez sair da casa dos meus pais foi a vontade de ser apresentador de televisão no SBT. Se não fosse esse fogo, eu teria ficado em Uberlândia. Se eu quisesse ter feito direito, ou administração, ou economia, eu teria ficado lá, né? Mas entendendo que talvez a minha cidade não me realizaria isso, eu fui embora. Aí imagina, 4 anos, 5 anos depois, a primeira faísquinha de que isso vai ser verdade você é estagiário lá? Foi assim, maravilhoso. Soltou fogos, né? Aí, quando eu olho para trás, eu penso que a gente perde muito disso ao longo da vida. E a gente não pode perder a disposição de se alegrar com essas coisas que a gente quis durante muito tempo, de repente elas estão acontecendo. Sabe? É uma pequena conquista. Imagina, uma prova de estágio, passando na prova de estágio, é uma pequena conquista, mas era a minha pequena conquista. Sim. E eu precisava celebrar comigo mesmo. Porque senão, se você deixa de celebrar essas coisas pequenas, quando você dá o seu passo, você perde a vontade que te leva ainda mais pra frente. Ninguém celebra as conquistas da gente tanto quanto a gente mesmo. Sabe? Até nem seu pai nem sua mãe que estão aqui hoje. Se você contar pra eles semana que vem que você conseguiu algo que você queria há muito tempo, eles vão ficar felizes com você naquele dia, com certeza, vão te dar um abraço. Mas a única pessoa capaz de sustentar aquela felicidade pra te motivar a ir além é você mesmo. Porque no dia seguinte, seu pai vai resolver os pepinos dele, a sua mãe vai resolver os problemas dela. Então é você que tem que se alimentar sempre daquilo. Não esquece daquela conquista que você teve. Bate palma pra você sozinho na sua casa. Porque você foi foda naquele momento, você conseguiu. E pra mim, aquela primeira conquista foi essa. Tô no estágio já do SBT. E não foi a porta de entrada? Com certeza. Não, gente, faz pouco mais de 10 anos que eu entrava pela porta daquela emissora de televisão
como estagiário. E cá estou eu, com o salário que paga a minha vida em São Paulo, com a carreira promissora que, graças Agora a Deus, em São eu construí. Paulo, né? Agora Depois na de uma sede da brilhante emissora. trajetória. Mas tudo começou com aquele passo que eu dei, com aquele crachazinho escrito estagiário. Então a gente tem que reconhecer esses momentos. Até hoje, por exemplo, acontece... Em momentos que a gente está assim, as pessoas me perguntam: nossa, então você veio para São Paulo, e aí a grande virada da sua vida e da sua carreira? Eu sou obrigado a corrigir a pessoa. Eu falei: não. Tô super feliz de ter vindo. Tô muito grato pela oportunidade da emissora, pela confiança de ter me trazido. Mas não foi agora que a minha chave virou, não. Minha chave tá virando ano após ano, tem 10 anos, porque eu não deixei de celebrar minhas conquistas. Quando eu saí de produtor para virar repórter local, eu celebrei. Quando eu virei repórter nacional, 7 anos atrás, eu celebrei. Quando eu virei apresentador substituto, nossa, aquilo ali para mim foi tudo. Quando eu tive o meu primeiro programa, só meu, semanal, que eu tenho até hoje, um jornal local, pequeno, uma vez por semana, gravado, e foi a glória. Quando eu virei apresentador diário do local, 20 minutos ao vivo, que sensacional. Hora que fui para a hora do almoço, entendeu? Então, assim, se você não existe esse lugar que você chega e você fala, ai, agora não existe a Mega Sena da carreira, não tem. Se você não entender que todo ganho é um ganho e que todo ganho é um passo, você fica esperando esse dia, ele nunca chega. Exato. Então, assim, eu corrijo, eu falo assim, opa, calma, a vinda para o primeiro impacto é sensacional. É realmente um passo importantíssimo da minha carreira. Ele não teria acontecido se não fosse todos os pequenos passos e todas as pequenas conquistas que eu acumulei. Então, eu não deixo de honrar essa história. Assim, São Paulo, tô adorando, mas e Brasília? Pô, olha o que aconteceu lá. Só aconteceu o de hoje porque aconteceu o de antes. Entende? Exato. Tem toda uma história, né, Felipe, por trás. Eu sempre costumo falar, Felipe, que não adianta reclamar se a gente não corre atrás, né? Não vai cair do céu. Se você não vai lá, você saiu da cidade, foi para Brasília em busca de um sonho. Então é sobre isso, né? É sobre isso. Persistir, insistir e tentar. Exatamente. Né? Exato. E que bom que você compartilhou essa visão. Quantas pessoas você não está inspirando agora para correrem atrás? Pois é. Porque dar certo assim, ser apresentador de TV era o sonho, né? Para esse sonho virar realidade, eu tive que fazer exatamente isso. Trazer o sonho para a realidade. E aqui no chão da realidade, nesse chão que a gente está pisando aqui, ó, as coisas, você tem que ficar grande como o seu sonho exige. Você, do tamanico que você está hoje, seja honesto com você mesmo olhando no espelho. Não, você não está habilitado para o sonho que você tem. Então, vá se engrandecendo como pessoa, como profissional. Vá ganhando a musculatura que aquele sonho exige. Porque senão, hora que surge a oportunidade, você não está pronto. Ou pior, você ganha a oportunidade e perde. Pior coisa da vida é você receber um negócio na sua mão e você perceber que pela sua imaturidade, pela sua inabilidade, você perdeu. Nossa. Deus me livre de viver essa dor. Sim. Eu quero estar pronto para as coisas. Exato. Inclusive Perfeito, pronto para reconhecer o momento que eu não estou pronto para as coisas. Né? Exato. E para isso aqui que eu estou pronto? Deixa eu ver aqui. Quero estar. Então, o sonho se torna real para a pessoa que traz o sonho aqui para a realidade e entende qual é o caminho que ela tem que trilhar, não para realizar exatamente o sonho, porque, deixa eu falar, a vida é incontrolável, tá? Mas para, pelo menos, ficar do tamanho que aquele sonho exige. Então, eu queria ser apresentador de TV e sabia que precisava ter um leque de habilidades que, me levariam para frente, né? E eu acho que o que eu te falei aqui no começo do nosso podcast, que talvez seja o meu melhor hábito. Eu tenho péssimos hábitos, porque eu sou indisciplinado com a comida. Se deixar fim de semana, se eu tiver de folga, eu durmo além do que eu deveria. Não sou perfeito, não. Mas eu tenho um hábito que é excelente. Qual? Eu tenho uma visão muito apurada para olhar em volta com quem eu estou trabalhando e descobrir o que as pessoas em volta de mim têm de bom. E quando aquilo... Bacana, Felipe. Juro pra você. Sério? E quando... Tem de bom como profissionais. Sim. E quando eu olho, eu fico intrigado com aquilo. E aí o meu cérebro automaticamente entra na pergunta: e aí? E você? Você sabe fazer também? E aí? Será que você consegue aprender?
Isso é o meu bom hábito. Desde o começo, eu me lembrar que eu olhava para o Felipe Ciani, que era repórter lá em Brasília, e pensar assim, meu Deus, que texto incrível, preciso melhorar meu texto. Era olhar para o meu colega, para o Daniel Adjuto, e falar, meu Deus, ele é bom demais nessa apuração de bastidor. Como é que será que ele faz isso? E falar, e aí, como é que você faz? Thiago Nolasco, com quem eu já trabalhei, nunca vi uma pessoa entrar tão serena ao vivo, trazendo informações. Eu olhava para ele, eu admirava, eu falava, um dia eu quero ser um pouquinho assim. Hoje, o profissional que eu sou tem um pouco de cada um desses colegas. Tem a serenidade do Thiago, tem a habilidade do Adjuto, tem o texto bonito do Felipe Ciani, tem a eloquência da Neila Medeiros, tem o carisma da Williane Rodrigues, são pessoas que eu olho e eu falo, essa pessoa é muito boa, essa pessoa é muito boa. Aí eu quero ficar bom também. Aí hoje, que eu construí uma história, eu reconheço a importância de dividir. Então assim, você pode perguntar para meus colegas em Brasília. Eu sou o tipo lá em Brasília que marca workshop fora do horário de trabalho e pentelho as pessoas para irem. Porque eu falo assim, gente, nós temos que fazer um sábado aqui de manhã pra gente trocar experiências. Eu quero contar para vocês como é que eu resolvi tal questão aqui numa pauta. E vocês vão contar as experiências de vocês. Essa habilidade, ela é transformadora. Porque faz você descobrir o que é que você tem que melhorar. E sabe o que depois? Melhorar. Exato. Entende? E é um aprendizado também, né, Claro. Felipe? Uma troca muito rica, né? Se eu olho para você, eu te reconheço um excelente profissional. Uma pessoa que conseguiu montar uma estrutura de um podcast e está viabilizando isso. E contra todas as dificuldades está fazendo, eu volto para casa, eu olho no espelho e falo assim, se eu quiser eu posso, hein? Vou ter que ralar igual ele ralou, mas dá. Então você aprender a reconhecer o que o outro tem de bom te leva a olhar para você do seu tamanho. Sim. Você não se coloca nem mais do que você é, mas nem menos. Entende? Sim. Porque aí, por exemplo, o Thiago Nolasco. Aí se eu olho e eu vejo que ele consegue sair de uma apuração ao vivo da Câmara dos Deputados e entrar imediatamente ao vivo na televisão e trazer informação. E eu admiro aquilo, na vez que eu tiver a oportunidade de cobrir a mesma coisa política e fazer a mesma entrada, eu tenho o Thiago como referência. Aí depois eu assisto o meu próprio link e eu sei medir quão longe ou perto eu tô do Thiago. Falo, o Thiago é bom, hein? Thiago é nota 9, nota 10. Eu sou 3. Tem que melhorar. Tem que melhorar um pouquinho. Aí depois você melhora um pouquinho, você fala, Thiago, você é 10, mas eu já sou 5, hein? Tô chegando, entende? Sim. E é uma coisa saudável de você ir identificando, apurar o olhar, porque se as pessoas em volta da gente, cara, são boas nas coisas que elas fazem. É a gente que tem que apurar, parar pra ver. Exato. E aprender. Exatamente. E todo mundo quer dividir. Com certeza. Sabe? Eu tenho história pra dividir com você e vice-versa. Claro. Exato, é sobre isso. E Felipe, aproveitando um gancho nisso, eu sei que você começou como estagiário, como a gente falou aqui, mas você também passou por outras funções. O quanto é essencial hoje para quem está começando falar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, para pegar essa bagagem também e ter uma vivência de que um produtor faz, do que um pauteiro faz. É essencial isso, né, no mercado hoje. Passar por tudo, né, essa estrutura. Eu acho que essencial é uma palavra forte, porque fica parecendo que se não tiver rodado dessa maneira, não funciona como profissional. Não é assim. Mas fato é que, se você tiver conhecido todas as etapas pra gente falar aqui do que a gente está falando de um telejornal, se você souber como que um telejornal é feito nos bastidores, nada te pega de surpresa no ar. Entende? Sim. Porque você sabe como é que é produzir, você sabe como é que é editar, você sabe como é que é apurar. Você entende os problemas que estão acontecendo com a redação enquanto você está ao vivo. Então você é solidário com seus colegas. Porque se tiver algo acontecendo agora, está tendo um problema no ar, você entende o problema, você fala, está acontecendo tal coisa. Por exemplo, a manifestação entrou num ponto que a equipe não está autorizada a entrar. Ixi, eu que vou ter que segurar essa cobertura aqui no estúdio, não vou ter repórter. Se você não entende a dinâmica da rua, você não joga junto com a sua equipe, entendeu? Sim. Da redação. Então eu acho que te torna um profissional mais completo. Há brilhantes apresentadores de televisão e jornalistas de bancada que talvez pelas carreiras deles não tenham tido essa vivência do bastidor de televisão. Essa pessoa tem outra história. A minha é essa, de que veio do bastidor da redação propriamente dita. Então eu conheço.
Então, daquele bichinho da televisão eu entendo. Mas aí, outras habilidades eu não tenho, entende? Sim. E aí eu vou ter que buscar. Vamos dar um exemplo aqui, talvez. Renata Lopretti. Renata Lopretti é apresentadora do Jornal da Globo. Exato. Trilhou a maior parte da carreira dela no impresso, né? Foi da Folha de São Paulo décadas até que foi para televisão. Ela não tem este perfil de ter sido a profissional que foi produtora, foi repórter, editora Exato. e depois apresentadora. Mas vai dizer que ela não é uma baita profissional? Pelo amor de Deus. Claro que é, entendeu? Claro que é, exato. Então, ela tem essa vivência. Aí, para eu, Felipe, me aventurar numa cobertura de eleições, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Ixi, eu tenho que correr atrás do meu prejuízo, porque eu até tenho vivência de televisão, mas e a cobertura política? Não tenho. Aí eu tenho que ir atrás. Então, é você reconhecer que cada coisa, cada escolha vai ser uma renúncia, né? Você estar no ambiente de TV e ser produtor, repórter, editor, entender ali do bastidor, te dá estofo para um programa de televisão. Te dá estofo para trabalhar na TV, seja no jornalismo, seja até no entretenimento. Você entende da máquina, né? Como Mas funciona. como funciona aquela máquina que se chama televisão. Mas não te dá salvo-conduto para tudo. Sim. Entende? Então, até por isso que eu acho que outra coisa que eu faço muito, que eu estimulo meus colegas a fazerem, eu estudo demais, Bruno. Eu não vou para uma cobertura de improviso. Não vou. Especialmente quando é um terreno que eu não domino. Se eu tiver numa cobertura de eleições, aí sabe aquela história de admirar meus colegas? Sim. Aí eu sei qual que é a minha régua. Eleições. Pô, eu sou bom, eu tenho experiência. Não, mas quem que tá cobrindo eleições? É a Renata Lopretti, é a Andréa Sadi, é a Débora Bergamasco do SBT, é o Thiago Nolasco. Daniela Lima, né? Agora É a Daniela Lima. Pô, então assim, se eu tô me aventurando no jogo dessa galera, eu estudo em casa. Eu Sim. estudo em respeito ao público. Agora, cobertura ao vivo. Tudo acontecendo. Imagem do helicóptero, 3 equipes na rua, manifestação em plena esplanada dos ministérios, ninguém sabe se a tropa de choque vai chegar ou não vai chegar, se o governador do Distrito Federal vai falar ou não vai falar. Ah, esse terreno é meu. Esse eu falo, esse aqui... É o factual ali, né? Esse eu sei, esse eu tô dominado. Então, é esse olhar crítico sobre você mesmo que muda o jogo. Porque aí você não perde tempo se achando mais do que você é, nem menos. Você consegue encontrar seu exato tamanho. Isso é bom demais. Porque esfrega na sua cara tudo aquilo que você tem que melhorar, mas passa a mão na sua cabeça e tudo aquilo que você já melhorou. Exato. Você sabe que ferramentas você tem na mão e as que você não tem. É muito bom poder contar com você mesmo, no ar, em qualquer coisa. E contar, inclusive, com o fato de, se eu não souber, eu sei aprender. Ah, não, Felipe, amanhã nós vamos fazer um programa especial sobre guerra na Ucrânia. Pô, no SBT tem o Sérgio Uti, né? Imagina, se eu tiver que discutir com o Sérgio Uti guerra na Ucrânia, tô em maus lençóis. Então, se alguém me avisar que esse programa é amanhã, eu não podia estar aqui hoje. Eu ia falar, Bruno, não posso. Vou estudar. Vou estudar. Então, eu acho que é isso. É você saber onde você joga bem, onde você não joga, e estar preparado para aprender aquilo que você não sabe. Exato. Entende? E aprimorar, né, Felipe? É sempre bom, né? Do ser humano. Show de bola, Felipe. E, inclusive, em Brasília, a gente sabe que acontece de tudo, né? No cenário político, né? Todas as atenções estão voltadas para Brasília, né? Então, tem que estar preparado para tudo, né? Para quem trabalha lá. Né? Você vê, essa é uma coisa boa, né? De ter vivido tanto tempo lá. Lá eu fiz mais jornalismo local, claro. Sim. Mas o jornalismo local em Brasília também se alimenta muito do noticiário que, fora de Brasília, é tido como nacional. Porque como tá lá no quintal da gente, né? A gente se interessa mesmo. E como o SBT em Brasília tem uma cobertura local que também aborda o nacional sob a ótica brasiliense, eu tenho a oportunidade de estar sempre nesses assuntos. Então, digamos, hoje foi uma super quinta-feira, com 8 depoimentos ao mesmo tempo lá em Brasília, alguns na Polícia Federal, outros na CPMI de 8 de janeiro. Se entrar... não precisam nem me avisar. Se entrar esse repórter de Brasília, eu sei do que ele está falando. A gente vai saber conversar. Sim. Né? É meu lugar. E então, agora, se você me trouxer aqui hoje ao vivo, digamos, uma notícia bombástica da Bolsa de Valores em São Paulo, ações da Petrobras despencaram. Pô, cara,
eu preciso de ajuda, né? Não é o terreno que imediatamente eu domino. Vou completamente leigo? Não. Mas preciso de ajuda. É bom isso. É você saber onde é que você pode ir, onde é que você não pode. Ninguém sabe tudo. Exato. Ninguém sabe tudo. Exato. Exatamente. Perfeito, Felipe. Em Brasília você apresentou também o SBT Brasília, né? Primeira edição, segunda edição, Jornal de Sábado. Tudo. Tudo, né? E Tudo. atualmente apresenta também o É Sábado. E queria Sim. que você falasse um pouco desse programa que eu particularmente adoro. Eu também gosto muito. Né? Bem leve, descontraído. É. E para um horário e dia como um sábado, melhor, né? Melhor Ótimo esse impossível, formato. Foi um programa que surgiu em 2016. Não me esqueço, 5 de março de 2016. Uma data que você guarda com muito carinho, né? Totalmente. Aí veja, se a entrada como estagiário em 2010 foi uma faísca de que aquele sonho se tornaria real, 5 de março de 2016 foi quando o sonho virou real. Eu virei apresentador de televisão tal qual eu queria. E foi maravilhoso, assim. Tem até uma história de bastidor que teve um colega na época, ele não trabalha mais com a gente, não. Mas que... Eu acho que eu devia estar bem chato, inclusive, naquele momento, de tão... vai começar um programa novo. E ele ia trabalhar junto comigo. Mas ele também estava um pouco incomodado, enfim. E teve um dia que ele, eu acho que deu uma engrossada no tom, a gente estava tomando café, e ele disse, nossa, mas essa sua empolgação toda é por um jornalzinho gravado, semanal, local. Nossa, Bruno, aquilo me deu um soco no estômago. Nossa. Deu um soco no estômago. Eu pensei um pouquinho... E eu falei, pra você é mesmo um jornalzinho gravado, local, semanal. Pra mim, é a porta de entrada na casa das famílias brasilienses. Ele deu uma assustada, assim. E eu não arrependi, não. Foi exatamente isso. Com essas palavras. E foi exatamente isso que foi. Sim. Foi a partir daquele programa e a partir daquele momento que para muita gente poderia parecer realmente um negocinho pequeno, que as famílias daquela cidade começaram a me receber em casa no fim de semana, que elas começaram a me reconhecer na rua e falar, gosto muito de você, hein? Então, como já dissemos aqui hoje, não importa o tamanho da conquista, é a sua conquista. Entre no seu quarto e bata a palma para você. Do mesmo jeito que na hora que você derrapar, entre no seu quarto e dê uma bronca em você. Tem essas conversas francas com você. Para aquele profissional, era qualquer coisinha. Para mim, era tudo que eu precisava. E foi tudo mesmo, sabe por quê? Antes daquele programa, eu praticamente desisti. Eu cheguei a prestar vestibular, eu comecei a faculdade de Direito. Sério, Felipe? Eu já fiz metade da faculdade de Direito. Depois, graças a Deus, o jornalismo deu muito certo e eu acabei não tendo tempo de continuar a faculdade de Direito. Mas antes daquele programa existir, eu tava bem duvidando disso, dessa carreira minha. Porque Brasília é uma cidade muito, muito cara e naquele momento, no começo de carreira, a conta estava bem apertada, sabe? E eu morando fora da casa dos meus pais mesmo, então, assim, tendo que pagar minhas contas, eu fiquei na dúvida se ia dar certo. E deu. E esse programa, especificamente, o É Sábado, que está até hoje lá, foi o programa que me deu o aumento de salário necessário para eu pagar todas as minhas contas. E falar, obrigado, pai, obrigado, mãe, a partir daqui eu consigo pagar minhas contas. Se não tivesse acontecido o programa, talvez a gente nem estava aqui conversando hoje. Eu estaria trabalhando de outra coisa. Então entende que você não pode deixar ninguém falar que a sua conquista é pequena ou grande? Porque para ele era só aquele programinha. Para mim, além de ser a porta de entrada para a realização de um sonho, era o que estava pagando minhas contas em casa. Então, para mim, era tudo que eu precisava. Tudo. E foi exatamente isso. Foi o que me fez ficar na TV e foi o que possibilitou que todas as coisas boas a partir de então também continuassem a acontecer. Muita gente, né, vem a público falar assim, acredite nos seus sonhos, acredite nos seus sonhos. Eu sou super cético, porque eu olhando para mim mesmo, minha trajetória é de uma pessoa que não acreditava. Eu mais duvidei do que acreditei. Você relatando aqui, a gente está entendendo. Muito mais duvidei do que acreditei. O que me segurou foi a diferencial é que toda vez que eu duvidei, eu respondi trabalhando.
Então, eu não sei te dizer se acreditar no sonho faz o sonho realizar. Mas trabalhar eu te garanto que faz. Sim, boa. Porque pra mim fez. Sim. E fez o sonho realizar mesmo em todas as vezes que a minha fé foi pequena. Então Deus não honrou a minha fé. Porque a fé ele sabe que eu falhei. Ele honrou o trabalho. O trabalho ele devolveu. Nunca negou, né, Felipe, trabalho? Não, você tá doido? Ixi. Podem me acusar de tudo. Menos. Mas de que eu não trabalhei. De que eu não sou um homem que o trabalho dignificou. Exato. Não podem. Boa, Felipe. Ai, ai. E como é que foi, Felipe, a primeira oportunidade? Eu sei que aqui em São Paulo você já apresentou SBT Notícias pelas madrugadas. Já, foi. Muitas vezes. Exato. Entrou também para a escala do SBT Brasil aos sábados. Participou também algumas vezes do Vem Pra Cá, quando ainda tinha nas Uma vez. Uma vez? Uma vez. E eu assisti nesse dia, inclusive. Uma vez. Depois eu peguei Covid. Foi bem na... Bem essa, gente. Foi bem no auge, né? Foi. Exato. E como é que foi a primeira vez que você recebeu o convite para vir para São Paulo apresentar algum telejornal? Você lembra? Foi o da madrugada, né? O SBT Notícias. Foi. Como é que você recebeu essa notícia? Felipe, você vai para São Paulo. Como é que foi isso? Deixa eu te falar uma coisa. Tem hora que a gente tem que fingir costume. Eu acho que eu devo ter fingido costume. Mas por dentro eu tava... Como o pessoal aqui de São Paulo já me conhece mais, e aí a gente já tá se abrindo, eu tô sendo mais franco. Por exemplo, a hora que foram me falar que eu ia gravar a ação com a Araci, eu não acredito! Se fosse 10 anos atrás, eu ia, tá legal. E por dentro eu ia Então, provavelmente, eu devo ter feito, querem que eu vá para São Paulo apresentar o jornal primeiro? Legal, topo, muito obrigado pela oportunidade. Aí vai... Desligou o telefone. Entra pro camarim, fecha a porta... Caralho, pô, que massa! Aí volta. Que eu vou pra São Paulo apresentar o jornal. Ai, Felipe, show de bola. E o SBT Notícias era um grande desafio. O Darlison Dutra esteve aqui, inclusive, Darlison, um abraço pra você. Nossa, um abraço demais. Ele falou que era bem difícil, né? Porque era várias horas ali ao vivo e você tinha que passar o TP, tinha um aparelho. Pé. Exato. Rapaz, era no pé ou no mouse. A coordenação tem que estar daquele jeito, né, Felipe? Como é que era isso? Jesus amado. Não era brincadeira não, viu? Era no pé, no pedal, ou o teleprompter você passa aqui no mouse do computador. Muitos apresentadores fazem isso, né? O esquema de muitas televisões all news fazem isso. Mas é questão de hábito, e 2, convenhamos, você perde um pouco do seu jogo de cintura, né? Porque você tem que estar preocupado com mais uma coisa, que é passar o teleprompter. Se passar muito rápido, aí... Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Se você empurrasse um pouquinho assim o mouse pra frente, ó, assim só, a setinha já ia pra cima, o computador lia que era pra ir rápido, aí você tinha que olhar pra câmera do jeito que eu tô olhando aqui agora, fingir o costume de ler a notícia que tava passando, só que você tava olhando pro teleprompter, ele tava assim, ó. Nossa. E ao vivo, né? Ao vivo. E aí, Felipe? Você disfarça, vai aqui pro papel e continua lendo. E continua. Finja naturalidade. Finge naturalidade. Às vezes a gente não consegue, porque, né? Mas todas as vezes que Exato. aconteceu, eu finjo bem ali no ar. Sim. Tanta coisa que acontece. Jornal ao vivo em todo lugar, acontece muita coisa. Exato. E parte da habilidade de um apresentador de televisão é segurar a onda. Ué. Obviamente que, como somos todos seres humanos, há momentos que nossa emoção aflora, há momentos que o nervosismo pode ser visível, há momentos que você pode errar e aí você vai ter que se retratar depois. Mas o normal do apresentador de TV, do jornalismo, o que se espera dele é que ele segure a onda. Do mesmo jeito que você espera que um médico cirurgião, na hora que está abrindo o peito de uma pessoa, saiba o que está fazendo. Que um socorrista do SAMU, se acontecer um acidente aqui agora, venha com sangue frio e controle a situação. Que um policial, numa situação limite de crime, haja de forma... É o que se espera daquela profissão. Então, eu também... Sabe a parte de entrar no quarto e bater palma para si mesmo? Quando trava o TP e eu saio legal, quando cai uma conexão ao vivo e eu consigo dar segmento no assunto, quando a gente tinha previsto uma reportagem, ela não vem, mas nós prometemos o tema e eu sou capaz de improvisar e trazer a notícia mesmo assim, é o dia que eu chego em casa e bato palma para mim. Porque eu sei que aquilo é uma habilidade que essa profissão exige e eu tô conseguindo, entendeu?
Exato. Tem que ter um jogo de cintura ali, né, Felipe? Claro, E ao lógico. vivo Ao não vivo, tem jeito, não- tem que tudo saber, pode né? acontecer. Exatamente. Outro tópico que eu queria falar com você é sobre grandes coberturas jornalísticas. E aí, tem alguma que te marcou, Felipe, ao longo desses mais de 10 anos que você poderia destacar aqui? Tem momentos que são, né? O jornalismo local, ele meio que te traz uma grande cobertura quase que todos os dias, porque expõe, como a gente faz, como eu vivi tanto tempo lá em Brasília, expõe dramas e situações muito complicadas, né? Que você precisa lidar com elas diariamente. Isso, eu já jogo essa rotina de viver o jornalismo local como sendo uma grande cobertura. Mas, propriamente dita, eu sempre gosto de destacar o Carnaval de Salvador. Fui para lá 5 vezes. 16, 17, 18, 19 e o 20, que foi exatamente antes da pandemia. E, para mim, o Carnaval de Salvador foi a possibilidade de aprender muito. É uma cobertura exaustiva. Só quem vai sabe como é aquele trabalho, na condição de repórter, muito complicado. Basicamente, você está trabalhando da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Quantos dias, Felipe, de cobertura? 8, 9, né? De quarta a quarta. Sim. Mas me ensinou demais. Por quê? Imagina só, eu saio da... Isso vale para qualquer profissão. Você sai do seu ambiente onde você controla tudo, onde você conhece o esquema, onde você sabe o que vai acontecer, todo mundo chama de zona de conforto, e se coloca num lugar onde você não é da cidade, não entende a dinâmica operacional daquela cobertura, está numa cidade com 2 milhões de pessoas ao mesmo tempo, então os deslocamentos para você gravar e fazer sua reportagem são difíceis, e tudo isso tem que dar certo. Cara, isso é super uma prova de resistência e de habilidade, né? Quando eu fui a primeira vez, em 2016, no final dos 7 dias, 8 dias de cobertura, o feedback que eu tive aqui de São Paulo, e eu lembro até hoje, foi... Nossa, Felipe, obrigado, a cobertura foi ótima, parabéns. Para mim, foi desastrosa, assim, quando eu fui para casa, sabe? Não porque o material que foi ao ar foi ruim, não, realmente foi bom. Mas porque eu falei, caraca, eu achei que eu ia fazer com o pé nas costas e longe disso, me desafiou demais. Aí isso aconteceu, eu fiquei doido com aquilo, eu falei assim, eu preciso voltar. Eu preciso voltar porque eu não aceito fazer uma cobertura aqui em Salvador que eu não saia, entre no quarto e bata a palma pra mim. Todo mundo pode falar bem do meu trabalho. Se eu não estiver acreditando que tá bom, não tá bom. O contrário também vale. Você pode falar mal do meu trabalho. Mas se eu voltar pra casa e eu tiver a convicção de que ele tá bom, tá bom. Eu tenho a minha régua. Sim. Eu ouço os feedbacks, eu ouço as críticas, né? Claro, óbvio. Mas minha cabeça filtra, pondera, analisa. E aí eu voltei 17, 18, 19 e 20 para poder corrigir o que eu achava que eu tinha que melhorar. No ar, no ar tava bom. Nos bastidores. Cara, não, eu preciso, ano que vem, essa pauta aqui, se eu não começar ela na quarta-feira, ela não fica boa pro sábado. Ou, se eu não começar ela na quarta-feira, eu desgasto muito a equipe no sábado. Tem que ser bom no ar, tem que ser bom pra mim e tem que ser bom pra equipe. Aí eu planejava. Aí, quando chegava o ano seguinte, ficava aquela conversa. Ih, Carnaval de Salvador, Carnaval de Salvador, Carnaval de Salvador. Minha chefe daqui perguntava, e o Carnaval de Salvador? Eu falei, se quiser eu topo. Eu vou. Tô dentro. Já tô com as 3 pautas aqui pensadas. E tava mesmo. Eu terminava cada Carnaval de Salvador, eu anotava as pautas que eu queria pro ano seguinte. Um ano depois. E o ano seguinte, eu executava a pauta que eu tinha previsto um ano atrás. Então a minha cabeça é muito assim, entendeu? Sim. Eu vou, eu anoto, eu quero saber. E no Carnaval de 2020, não sabia que ia ter pandemia. Sim. Na minha cabeça teria até o de 2021. 5 anos depois, eu senti tanto que eu tinha aprendido como é que faz, que eu até postei uma foto no Instagram, falando assim, ai, Carnaval de Salvador, obrigado, esse ciclo se fechou. Um monte de gente perguntou assim, você tá saindo da emissora? Eu falei, não, tô não, por quê? Não, tá parecendo que você tá saindo da televisão. Não, gente, não é isso não. É porque agora eu não preciso mais vir pro Carnaval de Salvador. Como assim você não precisa? Não, ano que vem eu nem vou querer mais vir. Eu aprendi tudo que eu tinha que aprender. E era esse o sentimento, entendeu? Não, agora tá massa.
Agora tá massa, aprendi. Evento ao vivo, um monte de gente, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ter que ter habilidade de gravar um VT pra noite, entrar também ao vivo, pensar no dia de amanhã e tudo mais. Ah, não, tá massa, já aprendi, agora eu sei. Então é isso, eu vou me colocando à prova, eu vou anotando, de acordo com o que eu tô analisando ali, vendo no que eu tenho que melhorar, aí eu busco a chance de fazer de novo. Seja uma cobertura, seja uma apresentação, seja um VT. Ou seja, tem uma autoavaliação em você mesmo, né, Querido, Felipe? deixa eu te falar uma coisa. Aqui nesse Keep, deixa eu até falar para as pessoas que estão em casa. Opa. No meu aplicativo do Keep, do Google Keep aqui, eu não posso mostrar, porque evidentemente são temas pessoais. Mas Claro. existe aqui, se você rodar, 1 milhão... Nossa, você tá vendo? tô vendo. Isso aqui são as minhas anotações de mim mesmo Não sobre acaba, o gente. meu trabalho. É eu comigo mesmo. Caramba, A Felipe. última, que tá aqui, 16 de julho de 2016. Aham. Quer saber o que eu falei pra mim em dia 16 de julho de 2016? Quero. Provavelmente era sobre algum dia que eu fiz de apresentação, porque eu escrevi pra mim: abre o olho, tá fechando muito. Precisa voltar a fazer os exercícios de fono, caminhar com mais elegância no estúdio. Você anotou Eu pra mim isso? mesmo. Eu pra mim mesmo. Ah, Vai, vamos ver um outro dia aqui. opa. Sei lá. Vocês não têm noção o tanto de anotação que tem aqui. É que vocês não conseguem- Vamos lá. É Deixa eu ver muita se eu acho aqui anotação. alguma coisa. Exclusivo, hein, pessoal? Anotações de Felipe Malta. Exato. Ai, meu Deus, peraí. Parece que essa anotação é boa, hein? Ó, Ah, a sua braveza na hora de falar dessa mulher que furou a fila é o limite só pra quando você estiver falando da situação mais revoltante do mundo. Não era o caso. Você tratou uma mulher que furou uma fila como se fosse uma criminosa e ela só furou uma fila. Não falei isso pra pessoa, tá? sim. Estou lembrando aqui agora. Tô lembrando, hein? Isso foi de Tem a data. 31 de junho de 2018. 30 de junho de 2018. Eu lembro desse dia. A gente deu um flagrante de trânsito em que uma mulher estava no carro e aí ela fecha uma pessoa e fura uma fila, eu acho que era para pegar remédio, alguma coisa assim. E eu fiquei muito bravo no ar. Furou fila, isso é errado, não sei o que, não sei o que. Aí depois, na hora que eu fui assistir, ficou parecendo que ela tinha matado 5 pessoas. Eu falei, não, vamos dosar, Felipe. Ela furou uma fila, é errado? É. Mas ela não matou 50 pessoas, então dá uma segurada. Então é esse tipo de coisa que depois eu me vejo, ô Bruno, como se eu fosse... Isso eu consigo fazer. Eu faço o jornal, tal, beleza. Aí depois, na hora que eu vejo o meu material, parece que eu sou outra pessoa, assim. Eu me analiso como se eu fosse um telespectador. Eu tenho essa capacidade, tipo, de me desligar de mim mesmo e comentar como se fosse um telespectador do tipo... Acho que se tivesse, talvez uma pessoa em casa naquele dia tivesse falado assim: que isso, gente? Esse rapaz tá bravo desse jeito que a mulher furou fila, tá parecendo que ela bateu na criança. Entende? Foi essa impressão que eu tive quando eu me vi bravo daquela maneira. Aí eu vou e anoto pra mim. Ó, parece que você ficou bravo demais por uma situação que não merecia tanta braveza. E, eventualmente, se no dia seguinte tivesse uma situação parecida, aquilo na sua cabeça já Não. seria uma outra situação, Claro. né, Felipe? Porque... né? Você parar, eu estimulo todas as pessoas a terem esse momento que eu costumo chamar de frente comigo mesmo. Eu estimulo todo mundo a ter um momento da semana, do mês, mas não passar mais de 20 dias sem entrar pro quarto, Bruno, abrir o celular aqui no Keep, que seja, ou um diário, escrever, pô. Ter essa conversa com você sobre as suas coisas. Se você é vendedor... Você tem aquela conversa assim, nossa, essa semana... Desse jeito. Essa semana eu perdi uma venda na quarta-feira. Mulher ficou chateada porque eu não consegui dar um desconto para ela. Será que eu poderia ter dado? Não sei se a minha margem estava boa. Essas conversas que você tem com você faz o seu cérebro buscar as respostas para você mesmo. E elas te levam a, numa outra oportunidade, você querer agir diferente. Então é realmente isso, é de monitorar a sua caminhada. Ninguém vai fazer isso por nós. Sim. Em carreira nenhuma, não há chefe nenhum que vá pegar na sua mãozinha e vá trilhar do seu ladinho o caminho do aprimoramento. Se você não fizer esse exercício por você, você fica à deriva. Você não sabe no que você melhorou, no que você tem que melhorar. E isso que eu sou muito nerd,
é muito nerd, eu tenho. Eu anoto tudo. Tanto é que depois eu Tá te aí a provo. prova. Eu te provo que depois eu tenho as pautas de cada ano do Carnaval de Salvador, estão aqui nesse mesmo keep. Tudo, tá tudo aqui. Tem uma noção de quantas notas tem aí? Eu fiz uma contagem esses dias, dava umas 200 e poucas. Então, desde 2016, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí, ó, como se fosse umas 25 por ano. 2 vezes por mês. 2 vezes por mês. Isso. A cada 15 dias. Eu começo a ver que eu tô agoniado. Eu falo assim, tô agoniado. Aí eu já sei, é hora da gente ter aquela conversa consigo mesmo. Abre aqui, e aí eu deixo meu cérebro conversar comigo e vou anotando. Felipe, que aula. Eu ficaria. A gente vai começar o primeiro impacto, estamos aqui ainda conversando, né? Que aula, né, gente? É sério, eu espero que sim, sirva aí para as exato. pessoas em casa. E daqui a pouco, você que está em casa, não sai daí que temos uma surpresa para Felipe Malta. É, já. Mas antes dessa surpresa, cara do Felipe. Antes dessa surpresa, Felipe, queria voltar a falar desse seu novo momento profissional aqui em São Paulo, agora no Primeiro Impacto. Vou fazer uma pergunta que as pessoas têm curiosidade, né? De saber um pouco da sua rotina agora no Primeiro Impacto, né? O horário que você acorda, enfim, como é que é o seu trabalho também, principalmente, Felipe, fora do ar. Que as pessoas às vezes pensam, ele só vai pra emissora para entrar no ar, apresentar as notícias e vir embora. Não, tem todo um trabalho, né, nos bastidores. Tem. Assim, hoje eu acordo entre 5h30 para chegar na TV 6h30. Em 1 hora eu tô na TV, entro no ar 8h30 na prática. Então, entre o momento que eu chego lá e o momento que o jornal entra no ar, tem 2 horas. Claro que tem um momento ali de se arrumar e tudo mais, tomo um cafezinho e depois eu dou uma passeada no espelho. E o que me chama a atenção, já que nós temos 2h30 de jornal, é impossível você entrar no ar sabendo tudo que virá. Mas eu vou naqueles temas que precisam de mais bagagem, né, na cobertura. Então, normalmente é Brasília. O que está acontecendo em Brasília hoje que precisa que eu preste atenção. Aí eu leio tudo a respeito daquilo antes de entrar no ar. Se fosse hoje, por exemplo, 1, 2, 3 milhas é o assunto do momento. Uma grande empresa, entra com pedido de recuperação judicial, como é que isso afeta os clientes e tudo mais. Eu não quero entrar no ar sem saber o contexto daquilo. Porque e se acontecer alguma coisa durante o jornal? E se durante o jornal estourar uma bomba de que a empresa devia 10 vezes mais do que imaginava? E a gente tiver que entrar nesse assunto. Eu faço o possível para não entrar completamente leigo. Obviamente que isso pode acontecer, né? Jornalismo ao vivo, você vai ter que buscar as informações enquanto acontece. Mas eu gosto de me preparar para aquilo que é possível, sabe? Para que o imprevisto seja mesmo só o que é imprevisto. Eu gosto de prever até o limite do que é possível. Claro que o Primeiro Impacto, né, Felipe, ele foca bastante em factual, né? Então, se tem algum acidente de trânsito, né? A gente vai em cima. Repórter já tá lá, você chama. Então, exige um jogo de cintura ali também, né? Pra improvisar, né? Comentários, por exemplo, né? E é pra... A gente cuida dos assuntos assim da cidade mais de perto, porque isso impacta a vida do público. Então, tem um acidente de trânsito. Importante que a gente esteja ali, porque também a presença da imprensa mobiliza uma chegada mais rápida de um socorro ou de um atendimento policial, né? Chama atenção para aquele assunto. Também para poder dizer, gente, a avenida tal, você está vendo aí no seu aplicativo de trânsito que está congestionada, que eu estou te mostrando que o que está acontecendo é esse acidente aqui. E aí você precisa de uma equipe de repórteres que seja muito boa nisso, né? E o SBT tem demais. Sim. Timaço. Nossa, timaço. Marcelo Bittencourt, Rafael Batalha agora está com a gente, o Rodrigo Garavini, impressionante. Todos eles têm essa capacidade. Aconteceu alguma coisa, pode mandar, abriu a câmera, tá ao vivo, ele sabe te descrever o que aconteceu ali. O jornal é muito ágil nesse aspecto. E é assim, talvez você já tenha reparado. Às vezes acontece de eu estar olhando para a câmera, preparado para ler o próximo assunto, e o fechador ir até o meu ponto e falar: chama o Garavini. Só isso. E aí eu paro aqui e falo assim: um minutinho, pessoal. Vamos interromper o roteiro, porque tem uma notícia que está acontecendo agora. É o Rodrigo Garavini que vai falar com a gente. Garavini, você. Aí eu e o público vamos descobrir na hora. Às vezes eu não sei o que ele vai contar. Mas aí você precisa ter esse treinamento do ouvir o ponto
ficar razoavelmente calmo dentro do possível para poder administrar essas coisas que estão acontecendo todas simultaneamente, entendeu? Fazer uma cara de espanto ali, né? Às vezes eu faço. Cara, eu não consigo disfarçar, você acredita? Às vezes eu percebo, viu? Quando eu tô te acompanhando. Às vezes o pessoal fala assim, nossa, você tem muitas caras. O meu rosto, porque às vezes a pessoa fala um negócio assim, não, mas o que eu não vejo no meu retorno se eu tô exatamente no ar, eu assusto mesmo, e depois, pô, nossa, você fez uma cara de susto. As caras são minhas, mas eu tento dar uma disfarçada. Boa, Felipe. E como é trabalhar com o Darlison Dutra, com o Marcão do Povo, né, que também apresenta o Primeiro Impacto? O Marcão eu vejo menos, assim, porque a gente tá em horários diferentes e ele chega mais cedo, ele tem os outros compromissos, às vezes a gente não se encontra tanto. Agora o Darlison Dutra mais, né? Primeiro porque eu e o Darlison a gente não se conhece de agora. Primeira vez que eu vi o Darlison foi em Brasília, 2014, Copa do Mundo. Ele era repórter já do SBT e teve um jogo do Brasil, se eu não me engano, que foi em Brasília. A gente teve a oportunidade de sair juntos lá, a gente saiu pra comer alguma coisa e tal. E ele é um desses, sabia que eu tava falando assim, que eu sempre olhei e falei, caraca, que repórter excelente. Ele é muito. Deu a honra de marcar presença aqui e contar essa trajetória dele. Ele é um super repórter. Super repórter. Sim. E estando aqui em São Paulo, né, esses anos todos, ele teve a oportunidade de fazer coberturas, assim, muitas fora do país, e coberturas importantes, né? Quando você está na sede, que é aqui, você tem a chance de ir para esses grandes temas, né? Que a gente que está lá no local fica mais difícil um pouco. E é um super parceiro, sabe? A gente agora vai ter novidades aí. Opa! Talvez a gente tenha... Uma exclusiva, Felipe Malta. Talvez a gente tenha a possibilidade de trabalhar juntos verdadeiramente no ar, né? Dividindo um espaço. Vamos ver. Eu não posso falar muita coisa, não. Opa, então vamos ficar atentos na programação da SBT. Fiquem atentos, porque a gente tá muito empolgado, assim, sabe? Já tá em andamento, então. Tá em andamento. Repórter, né, Felipe? Cada pergunta, né? Não, tá em andamento. E a gente tá muito empolgado, assim, com a possibilidade de experimentar um formato novo. De apresentação e de programa. Sim. E o SBT tem um público muito bacana, né, Felipe? Pela manhã. Demais, né? Te falar, não é puxando a sardinha pra minha brasa, não, mas não tem emissora... Isso é verdade, tá? Não é minha opinião, isso é um fato. Não tem emissora que tem o apreço do público mais do que o SBT tem. Cara, não tem. Mas a audiência às vezes uma passa, outra não passa, não sei o quê. Cara, não estou falando do número da audiência, estou falando de ser uma emissora querida. Você sabia que esse negócio de ser a TV mais feliz do Brasil, ser a TV mais querida do Brasil, que é outro slogan, e a TV que tem torcida, são todos slogans que o SBT colocou para si mesmo a partir da percepção do público em pesquisa? Foi o que o SBT descobriu. Assim, mais do que assistir o SBT, a pessoa que assiste o SBT torce pelo SBT. Ela gosta do SBT. Ela acha que a gente é a TV mais feliz do Brasil. Então, assim, a audiência pode até em algum momento estar em primeiro lugar, estar em segundo, brigar pelo terceiro e tudo mais, mas não tem outra. É a primeira no coração dos brasileiros, entendeu? Exato. E até para quem trabalha, né, Felipe? Diz que é um ambiente muito família, né? Eu pesquisas. Eu não tive a oportunidade de trabalhar em outras emissoras, né? Então não posso nem fazer essa comparação. Mas tenho muitos amigos que trabalham em outras TVs. E realmente, assim, é quase que uma unanimidade que o clima no SBT é o melhor de todos. Eu gosto muito. E falando sobre SBT, é claro, você se mudou agora para São Paulo, mas você chegou em outras oportunidades a ter algum contato com o Silvio Santos pelos corredores, mesmo à distância? Não, nunca. Nunca? Nunca tive. Nunca tive contato. Que é uma lenda da TV brasileira, né, Felipe? Silvio Santos. O maior de todos os tempos, maior, né? Sem dúvida. Simplesmente, o maior de todos os tempos. Não, nunca tive. Até porque, né, em Brasília, ele nunca foi lá. Ele nunca foi a emissora, né? Sim. Já esteve na capital outras vezes, em outros compromissos. Mas a emissora não, então eu não tive ainda essa honra. Espero ter. Com certeza. E tem algum programa especial que você gostaria de participar do SBT? Esses dias eu fui no Raul Gil. Eu acompanhei, Jogo dos Banquinhos. Pois é.
Não, e aí, né? Aí lá no Raul Gil, que lá no... Ó quem assistiu também em casa. Nos Vocês bastidores. assistiram? É. Deixa eu falar aqui um negócio, assim, não foi justo, né, gente? Porque, assim, Cris Flores teve uma hora que falou o que tem na redação. Aí ela falou cabeleireiro e passou. Cara, não tem! Na redação, não. Na redação não tem! Não tem. Mas a Cris Flores é uma querida e eu acho que eles deram esse ponto pra ela de querida. Mas ela Aí perdeu, depois, não foi? não, mas se liga. É. Aí depois foi a Flor. Eu não lembro o que a Flor falou também. Que eu falei, não tem. Aí ela foi lá, deu um beijo no mago bruxo que tava fazendo e resolveu. Eu falei, não, gente, o que é isso aqui? Aí depois botaram a Cris Flores e o Fred Ring e o assunto era times de futebol com a letra A. Falei, pô, Cris Flores, tadinha dela agora também, né? Aí óbvio que o Fred Ring ganhou. Cara, foi super divertido. E foi o primeiro programa, assim, que eu participei como convidado. Eu até vi uns anos atrás, como enviado da regional, para fazer um programa especial com a Maísa. E a gente, aí o É Sábado lá em Brasília foi inteiro especial Maísa. Eu gravei junto com ela, no sofá, aquela coisa toda. Mas foi uma ação para a regional. Eu participando como convidado do programa foi a primeira vez. Nossa, é divertidíssimo, né? E aí você vai lá para trás, e lá em Brasília, o estúdio obviamente é menor, é só jornalismo, não tem a linha de show. Aqui no SBT em São Paulo, você vive a mágica da televisão, né? Que você fala, caraca, como é que é? Sim. E vai por detrás ali, aí a hora que abre, eu falei assim, como é que é? Vai abrir, eu vou sair daqui. Meu Deus, olha que eu tô num DVD. Raul Gil vai te chamar, né, O Raul Gil Felipe? vai me chamar e vai abrir esse negócio cheio de fumaça. Caraca! Que mágica, né, Que legal! Ah, então assim, eu espero poder ir no próximo. Torta na cara do Isso Passo que eu ia Repassa. falar. Eu não fui ainda. Faça um apelo aqui pra equipe do Domingo Legal. Chamem o Felipe Malta. Gente, eu queria muito ir no Passo Repassa. Eu não garanto estar preparado para responder todas as questões, porque a gente vê que a Malta, gente você fica vai nervoso. Mas eu queria muito participar. Você já viu um que tem lá agora, que é uma brincadeira no meio da prova final, que é um quadro com números de 1 a 9. Tem que organizar, né? Eu vou falar um negócio pra você. Eu vou treinar aquilo lá antes. Boa, Aquilo lá dá um Felipe. desespero. Boa. E é onde todo mundo empaca. Eu não sei se tem Exato. solução aquela prova. É que tem uma técnica ali, né? Pra você colocar na Ah, hora. tá, tem uma técnica. Tem É, uma técnica. Uma coisa é ter a técnica. Outra coisa é você fazer com a música lá e todo mundo. E o tempo correndo. E o Celso Portiolli, 3 minutos e 45 segundos. E aí você fala, pelo amor de Deus, um pouco de silêncio pra eu pensar nisso aqui. Não, eu vou treinar antes pra eu chegar lá. Já, ó. E fingir que eu já sabia. Boa. Aí depois, na hora que for ao ar, você viraliza esse trecho aqui e fala: fraude no Domingo Legal! Participante vai treinado para resolver a prova do número. Boa. Ó, companheiros pro seu time. Darson Dutra e Marcão do Povo. Pronto, vamos os Fechou três. o time do Vamos Primeiro os Impacto. 3. E a Dani Brand A também, Dani Brand. da redação. Ótimo. Pronto, vamos os Ótimo. 4. Contra... É isso, Contra a Fofocalizando. Contra o Fofocalizando, contra a Cris, a Flor, o Cartolano e a Gabi Cabrini exato. e a Isabelle Benito. A Isabelle Benito. Nossa, Tem que que trazer é ela pra São sensacional, Paulo, né? né? É sensacional. Exato. Ela a gente se conhece de muito tempo. Às vezes a gente se fala pelo WhatsApp. Outra, nossa, uma super referência que eu tenho como profissional. Ela é incrível mesmo. Sim. Imagina. Um beijo pra Isabelle Benito. Felipe, vamos lá, avançando um pouquinho aqui na nossa conversa. Que demais, Felipe, te receber aqui. Obrigado, que honra Bruno. fechando esse episódio, essa temporada. E que legal. Bom, Felipe, agora umas perguntas para refletir um pouquinho mesmo. O que o jornalismo representa na vida do Felipe? Hoje o jornalismo, para mim, é o meu chamado. Eu entendo como o lugar onde parece até muita piração, mas eu vou te falar realmente abrindo o meu coração. No final das contas, a profissão da gente é a coisa que a gente vai trabalhar nessa curta existência que nós temos neste planeta. Partindo desse ponto, para mim, o jornalismo é hoje o lugar onde eu acredito que Deus quer que eu esteja para que eu contribua da maneira que eu posso. Eu acredito mesmo que no valor dessa profissão, como a maneira da gente levar a informação que é importante para a pessoa que precisa saber. Ser informado é um direito
das pessoas. A informação é um direito. Joseval Peixoto que falava, a notícia, o dono da notícia não é o dono da televisão, não é o editor-chefe do jornal, não é o presidente do grupo de comunicação, o dono da notícia é o povo que precisa saber. Então, eu hoje encaro a profissão como uma maneira de, com os meus talentos, ou com aqueles que eu acho que eu tenho, ou que eu gostaria de ter e trabalho para ter, me colocar a serviço de algo. Eu quero poder, daqui algumas décadas, se Deus quiser, quando eu me aposentar, olhar para trás e falar, fiz uma carreira bem-sucedida que serviu a este propósito. Essa é a minha definição de fui um jornalista bem-sucedido. Ótimo, Felipe. E quais são as principais... Se você perguntasse para um menino de 7 anos de idade o que seria a realização para ele, ele ia dizer, dá torta na cara! Tacar um microfone na cabeça do outro na hora que chamar um exame de DNA! Por quê? Porque era a mágica da televisão. Mágica, essa exato. mágica continua em mim. Exato. Só que neste momento eu exerço o jornalismo. Sim. E no jornalismo, seja ele que formato for, mais leve ou mais sóbrio, de 3 horas ao vivo ou gravado, enquanto jornalista for, eu quero, mesmo que com leveza, mesmo estando da mágica da televisão, servir ao propósito de informar e entreter, mas informar, entende? Exato, perfeito, Felipe. Uma pergunta nesse sentido ainda, que eu fiz para todos os convidados, é muito legal a gente ouvir, né? E no seu caso, você que sempre teve esse sonho desde pequenininho, o que o Felipe de 6 anos, lá atrás, com esse sonho, diria para o Felipe de hoje, que conseguiu alcançar esse sonho? Cansa, né? Mais de 10 anos de carreira, hein? Nossa, acorda cedo, né? Eu acho que a minha criança ia falar isso. Não dá pra dormir até tarde, hein? Nada. E aí, assim, eu acho que Vou te contar uma história. Quando eu comecei a trabalhar lá no SBT, eu e a minha irmã tivemos a oportunidade de morar juntos em Brasília um tempo. E ela me via indo pro SBT todos os dias, muito empolgada. Ela é médica. E ela olhava para mim e falava assim, você é a pessoa mais bem vocacionada que eu conheço. Eu falava, como assim, Ariane? Eu não conheço ninguém que goste tanto de ir trabalhar como você gosta. Eu não compreendia isso. Como assim? Hoje, né, que as responsabilidades aumentaram, que a carga de trabalho aumentou, eu reconheço que eu só sou capaz de levar a rotina que eu levo com o nível de responsabilidade que eu tenho, porque eu gosto demais. Então compensa, entende? Não é brincadeira, viu? 2h30 ao vivo é mentalmente desgastante, isso é de segunda a sexta. Aí a gente tem os trabalhos aos fins de semana. Tem aquela dedicação que você tem todos os dias de assistir o noticiário da sua própria TV e das outras, ler os jornais, tudo isso é você trabalhando. Quem não gosta não consegue. Tem que gostar. Sorte a mim, então. Exato. Que eu sou bem vocacionado, sim. Porque eu gosto. Sim. E aí eu amor, consigo né, levar em Felipe? frente. Show de bola, Felipe. E para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando, uma curiosidade sobre o Felipe Malta. Eu sei que você gosta muito de natureza, de música sertaneja, mas pode continuar aí acrescentando na sua lista. Eu tô pensando aqui em alguma outra, será que eu posso contar para as pessoas? Duas? Acertou, adoro. Chapada dos Veadeiros, estava lá fim de semana passado agora, eu fui. Que beleza. Adoro música sertaneja. Felipe é mais caseiro. Amo a Ivete, mas isso todo mundo também sabe. Sim. A Ivete Sangalo, pra mim, eu sou super caseiro. Tipo de filme preferido, gênero de filme. Não assisto filmes de terror. Não É? assisto. Não assisto.
Se falar que tem espírito ainda, não assisto. Não adianta. Não vou mexer com isso. Eu durmo cedo, cara. Eu não posso ficar desconfiado se aquele negócio balançando na cozinha é a roupa do varal, é a invocação do mal. Eu não posso. A boneca da Annabelle, né? Você tá ficando doido. Nossa, meu Deus do céu. Então eu não gosto de filmes de terror. Amo a Ivete Sangalo. Adoro ir pra Chapada dos Veadeiros. O drink que eu peço às vezes quando eu saio é Negroni. Tem gosto de perfume de vó misturado com madeira velha invernizada. Perfume de vó. Eu bebo toda vez que eu vou bebo um gole do Negroni. Falo assim, minha vida tá maravilhosa. Sim. Ruim é isso aqui, ó. Eu bebo Negroni pra lembrar que a minha vida é boa. Bebo Negroni. Realmente tomo o ômega 3 da Top Term. Opa. Tenho. E logo, logo veremos você. Revelações, né, Felipe? Eu tomo o ômega 3 da Top Term, tem na minha casa. E logo veremos o encontro de Felipe Malta com Dona Araci. Em breve, né? Em breve. Eu tô esperando por esse momento. Tem alguma data, Felipe? Não, é em breve, eu não sei. Em breve. Estou Tá muito em esperando. aberto esse em breve aí. Ela sabe que eu gosto dela, ela sabe. Você chegou a encontrar ela já? Na SBT? Nunca, pessoalmente não. Não? Mas ano passado, lá em Brasília, a emissora, o SBT Brasília, fez uma festa pro meu aniversário, convidando o público. Sim. Foi no teatro de um shopping, foi sensacional. E aí chegou um momento em que eu assistia recados dos apresentadores daqui de São Paulo me mandando feliz aniversário e tal. Aí apareceu o Ratinho, eu, pô, que massa o Ratinho. Aí o Celso Portiolli, Felipe Malta, feliz aniversário. Aí de repente, Araci, eu queria falar com... Eu falei, meu Deus, não! Um apresentador que tem um otimismo que faz bem pra pele. Eu falei, eu não acredito nisso! Zerou o game, Felipe. Não, zerei o game. Zerou. Zerei o game. Zerei o game. Se eu não, zerei o game. Com esse vídeo aí, eu fazendo uma ação com a Araci, eu posso ir lá no Ministério do Trabalho e pedir meu registro de apresentador de televisão. Eu me tornarei apresentador. Por enquanto, eu sou um aprendiz. Eu me tornarei um apresentador de televisão pleno o dia que eu falar, Araci, vamos falar de coisa boa? E ela falar, entendeu? Vamos, que o ômega... Estamos ansiosos pra ver esse momento Eu também. em rede nacional. Eu também. E eu vou ter até que segurar minha onda, hein? Porque se for ao vivo, eu vou ficar nervoso. Eu vou estar assistindo e vou falar. Eu sei como o Felipe por dentro vai estar. Depois de tudo que você falou, eu vou saber como o Felipe vai estar por dentro. Eu conto... Às vezes eu falo essas coisas lá na redação... Ai, meu Deus, e que dia que a Araci vem? Que dia que a Araci vem? Aí fica parecendo um menino doido, né? Aí a chefe de redação, ela olha pra mim. Por que você é assim? A minha chefe de redação, ela não entende que nesse momento... Aí não tá o jornalista. Tá o moleque, o molequinho. Exato, que tá brincava, explicado. que falou com 7 aninhos. Você já viu esse vídeo meu? Vamos falar agora com Lady Di. Você repara isso da princesa Diana? Vamos te dar mais um intervalo pra você fazer aqui. Então, volta agora, jornal do SBT. Nós vamos agora entrevistar 7 aninhos, Sim. eu brincava assim, estamos aqui direto do Complexo da Anhanguera, o jornal Com do a SBT. plaquinha improvisada. Com um negocinho todo desenhado aqui. Pô, aí na hora de fazer... Não, aí nessa hora... Não me peça maturidade. Quem tá celebrando é a criança, entendeu? Boa, Felipe. Estamos aguardando ansiosamente esse momento, hein? Eu também, que seja E breve. eu vou estar assistindo e vou falar. Ih, eu sei como Aconteceu. O Felipe tá por dentro. Aconteceu. Você falou agora há pouco, Felipe, sobre o Carnaval de Salvador, que nos últimos anos você foi pra trabalhar, né, pra cobrir todo o evento. Pretende ir pra curtir algum ano? Eu fui esse ano agora. Foi esse ano? Mas só 2 dias, assim, 2 não dias. teve... Você gosta do Carnaval? Gosto, nossa, gosto demais. Eu gosto da Ivete. Da Ivete. Tem um encontro seu com ela. Tem né? vários, eu Tem já encontrei com ela vários. 5 vezes. Opa. É. Na verdade, eu pedi pra ir pro Carnaval de Salvador a primeira vez porque eu queria entrevistar a Ivete Sangalo. Rapaz, só aconteceu em 2019. Eu tive que ir... Viu, Ivete? Eu tive que ir 16... Não deu. 17... Não deu.
18, não deu. 19 deu. Só que eu já tinha conhecido a Ivete antes. Em 2016, ela esteve em Brasília. E, coincidentemente, ela fez um show lá na cidade no dia do meu aniversário. A gente conseguiu o credenciamento para que eu pudesse entrevistá-la antes do show. Nossa, foi um dos dias mais, assim, emocionantes da minha vida, sabia? Imagino. Porque eu gosto muito dela. Eu acho ela incrível. Como uma mulher brasileira absolutamente admirável. Nossa, e nesse dia... E é muito legal quando você conhece uma pessoa e você... tudo que você achava da pessoa antes de você conhecer, você Ela é acha aquilo. mais. Caraca! Ah, essa cantora, pelo amor de Deus, ela é maravilhosa. E eu fui com... Aí eu fui com a equipe do SBT pra entrevistar, mas era pra esse programa de sábado, tá? Sei. Mas, e aí, como era pro meu programa sábado, eu falei Ai. assim, eu vou diferente. Fui com faixa escrito Ivete Sangalo, a camiseta com a cara dela, um cartaz escrito Ivete, eu te amo, não sei o quê. Eu acho que a hora que o assessor, o Dito, olhou pra ela e falou assim, cara, eu não sei o que o SBT tá fazendo, disseram que era uma entrevista, mas parece que era um fã, era um repórter fã. Ela foi super legal na entrevista. Quando ela tava no palco, ela me viu no meio da multidão. Ela, ei, Felipe, feliz aniversário. Quase que eu desmaio. E as pessoas em volta que viram que ela tinha apontado pra mim, falou, é pra você. Eu, Eu mesmo. É que a gente é amigo de muitos anos. Mentira, né? A gente acabou de conhecer. E aí, aquilo ali eu já achei tudo. A hora que eu tava indo embora do show, eu postei uma foto minha dela. Aí ela foi lá e comentou. Falei, ai meu Deus, essa mulher não vai me deixar dormir hoje. E foi assim, essa foi a primeira vez. Aí nas outras vezes... E aí você acredita que um ano depois eu a entrevistei lá em Brasília de novo, eu retomei esse assunto e eu quis saber dessa relação dela com os fãs na entrevista. E falei assim, Ivete, agora vamos falar sério aqui, porque ano passado, quando você veio aqui, era meu aniversário. E a relação, o que você fez comigo é o que você faz com seus fãs. Desculpa, eu falei assim, ano passado eu te encontrei... E eu queria te perguntar, porque assim, o que você fez comigo ano passado é o que você faz com seus fãs. Não falei a história completa. Ela mesma já pegou e falou assim, nossa, mas era seu aniversário. Eu sabia que você gostava muito de mim. Quando eu te vi de cima do palco, eu tive a chance de te dar parabéns. Ela lembra da história. Os fãs, pra ela, não são pessoas que passam batido, entendeu? Ela lembra. Aquela memória dela é impressionante, mas não é só memória. Diz a ciência que a gente guarda na memória tudo aquilo que faz o nosso emocional balançar. Que as nossas memórias mais fortes são quando a emoção está muito intensa. Então isso significa que para ela esses encontros são emocionantes como são para os fãs. Por isso que ela guarda. Isso tem que ser muito louvado, ela é de verdade. Não vou ficar falando aqui não, senão vou ficar mais 1 hora falando que eu... Ivete, eu te amo! Show de bola. Deve ser uma pessoa incrível Ela mesmo, né, ela Felipe? A gente percebe... Eu posso né, participar pela- de qualquer game show da vida da Ivete Vai saber tudo. que eu sei. Então vamos agora para o quadro Tudo sobre a Vida de Ivete Sangalo. Começou na banda Eva, saiu em 1999. Completa agora 30 anos de carreira, fez 50 anos de idade de Juazeiro. Maravilha, Felipe. Bom, chegou a hora da nossa surpresa. Meu Deus, o que você tá inventando que eu não tô entendendo o que é? É, Alguma coisa no telão? A gente vai trazer aqui, aí você vai, Meu Deus. vai ver. Felipe, fato é que é o nosso último episódio. Ah. Sou um grande fã também do seu trabalho, Obrigado. assim como todo o Brasil. Né? E a gente só ganhou agora tendo você por país inteiro. Né? A gente te acompanha, sabe da sua história. Obrigado, Agora, Bruno. depois dessa entrevista, mais ainda, parabéns por ser essa referência. E também, não foi só o público de todo o Brasil que ficou feliz com a sua vinda e agora em rede nacional, sabia? Tem outras pessoas que ficaram muito felizes também com a sua vinda para São Paulo. Sabe quem que é? Não. Seus colegas do SBT de Brasília. Meus colegas do SBT de Brasília. Exato. Olha só o que eles falaram de você. Não acredito, mentira, Sim. não acredito. Não acredita? Não acredito. Não acredito. Então, põe no ar.
Oiê, pra mim trabalhar com o Felipe antes de mais nada era bem divertido, porque ele sempre chegava com aquela energia na redação, sempre tinha uma história pra poder contar, compartilhar com a gente, e mesmo na correria, na gravação de off, indo pro estúdio, fechando o jornal, ele vinha aqui no switcher onde eu sentava pra poder perguntar como é que eu tava, se preocupava realmente com isso, então era exatamente aquela pessoa que a gente vê na televisão, aquela pessoa que, claro, tem um lado jornalístico, mas que tá sempre preocupada em como é que tá a pessoa ali do outro lado. No grupo, por exemplo, do WhatsApp, ele sempre agradecia a gente pelos trabalhos, sempre incentivava a gente, e sem contar também que ele é uma escola. Todo dia a gente aprendia uma coisa diferente com o Felipe, todo dia ele ensinava de um jeitinho dele ali, como ser jornalista, como colocar em prática as coisas. Então era um prazer trabalhar com o Felipe aqui na redação em Brasília, e eu fico muito orgulhoso quando eu olho para o Primeiro Impacto e vejo o Felipe sendo compartilhado com o Brasil inteiro. Tenho muito orgulho de ter o Felipe aqui na nossa equipe do SBT e agora para todo o Brasil. O que falar do Malta, né? Parceiro, 1 minuto é muito pouco para falar de você. Acho que você já sabe que eu te admiro desde a época que eu era só um telespectador lá em Goiânia, que via você ali fazendo um jornalismo diferente, mas claro, preocupando sempre com quem estava do outro lado. E a partir do momento em que eu passei a ter contato ali com você, mesmo visitando sua emissora, que um dos nossos primeiros contatos eu era só um telespectador que visitou ali o estúdio, eu já me surpreendi porque era exatamente igual na televisão e às vezes até mais pessoalmente, você tinha um carinho maior ali. E quando eu passei a fazer parte do time, que foi você quem me trouxe de Goiânia para cá, ali de pegar na mão, de caminhar junto, de querer que todos nós crescêssemos junto, eu tenho muito orgulho de ser seu amigo e ver hoje você aí brilhando para o país inteiro à frente do Primeiro Impacto. Você é não só um colega assim, incrível, como uma inspiração de todos nós da redação. Desde o estagiário, o repórter, o apresentador, todo mundo tem você hoje como uma referência, parceiro. Um forte abraço. Uma pausa aqui no nosso trabalho na rua para falar desse meu amigo Felipe Malta, que assim eu amo de paixão, sou fã número 1, acho que o número 1 eu não sou porque tem que deixar esse espaço aí para a família dele, mas que eu sou apaixonada por causa do Felipe Malta, que eu sou a VV aí do SBT Brasília, mas eu tenho que contar que ele fez uma enganação comigo. Quando eu cheguei em 2020 para fazer um freela na edição, e aí fui recebida por aquele sorriso largo do Felipe Malta, fui ficando ali com a ideia de seguir na edição, e o Felipe Malta falou assim, olha, VV, tem uma vaga na reportagem. Eu falei, ai, Felipe, não, eu tô há muito tempo como apresentadora, eu apresentava um jornal aí por mais de 5 anos, eu quero ficar no ar-condicionado, eu não quero essa vida de sol e chuva na rua, não, por favor. Ele falou, não, calma, você vai ser contratada nessa vaga de repórter, mas quando surgir uma vaga na edição, você vai ser transferida para a edição. Até hoje eu tô esperando essa vaga, mas a conversa do Felipe é muito boa, a lábia dele é maravilhosa, e tô aí até hoje por causa dele que eu sou a VV, por causa dele que eu já me envolvi em pautas aí que eram a maior fria, a maior enrascada. Tô brincando, pautas muito legais, que eu pude interagir, que eu pude ser um pouquinho do que eu sou. Mineirinho como eu, só falta ser cruzeirense. Tô até insegura aqui que vai passar um carro, mas calma, eu vou continuar falando, porque, Felipe, a gente tá morrendo de saudade de você. Você sabe que você é um profissional incrível, muito competente, que eu amo demais. E ó, tô esperando minha vaga na edição, que dia que eu começo? Felipe Malta, falar o que pra você, meu? Afinal de contas, começamos juntos. Você como estagiário, eu como auxiliar de cinegrafista. Depois boas matérias que fizemos juntos. O que eu tenho a desejar para você é sucesso nessa nova jornada. Você sabe que torço muito para você, que tem um carinho enorme. Continue sendo esse cara de gente boa, amigo, parceiro. O que eu tenho a desejar para você é tudo de bom, cara. Você merece. Afinal de contas, você já tinha te falado, né? Você nasceu pronto. Você sabe disso. Um abraço, fique com Deus, que Deus te abençoe, cara. Sucesso para você. Bem, é muito gratificante falar do Felipe Malta, porque ele começou aqui no SBT Brasília, a gente viu todo o crescimento dele como estagiário, produtor local, produtor nacional, reportagem local, reportagem nacional, todo tipo de pedido que se fazia ao Felipe Malta para encarar novos desafios, ele estava ali pronto. Ele sempre foi muito estudioso, então cada vez que as coisas iam para uma responsabilidade maior, ele estava pesquisando, ele estava estudando, ele sempre participou
como ouvinte e como palestrante dos nossos workshops internos, e eu acho que isso também ajudou muito no crescimento dele, como no crescimento da redação. O Felipe, ele é muito companheiro, ele quer descobrir novas coisas, ele procura estar antenado sobre todos os acontecimentos do mundo televisivo, das novidades, das possibilidades de fazer sempre o melhor trabalho. O Felipe, ele é especial porque ele vai sempre além, né? Ele é um cara que está sempre animado para o trabalho, ele compra todos os projetos, todas as possibilidades que a gente tenha que fazer alguma coisa nova, alguma novidade. Ele tem ideias, ele coloca em prática, ele busca soluções. Então, assim, o Felipe, ele é uma figura ímpar, né? Eu diria até que ele é diferenciado porque ele entende a televisão como veículo e ele leva isso para os trabalhos que ele faz. Então ele é muito bom na oratória, ele é muito bom no conteúdo, ele é muito bom na gestão da informação, que isso é muito importante. Então o Felipe é um cara completo e a gente deseja toda a sorte do mundo para ele. Ô, Rosiangélica, eu te amo. Era editora de... É ainda. Malta, eu me sinto sortuda por ter podido trilhar uma parte da minha história profissional junto com a sua. Meu Deus do céu. Trabalhar com você é um lar, é uma escola e também é uma terapia, amigo. O que a gente fazia juntos? Era cada café, cada reflexão, cada risada. Você melhora meu dia, você melhora qualquer ambiente, você faz uma falta. Amigo, você faz uma falta na minha vida, no meu dia a dia, no meu espelho. Linda! Mas, ao mesmo tempo, eu tô tão feliz de te ver brilhar pro Brasil todo. Eu torço tanto por você, oro tanto por você. Então, o que eu tenho a dizer pra você é arrasa, meu parceiro, arrasa. Você é maravilhoso. Eu te amo demais. Não só porque você é o melhor apresentador do Brasil, mas porque você, pra mim, é um irmão. Às vezes, aqui na correria, eu falava uma coisa que eu vou repetir. Sem Deus, eu não sou nada. Mas sem você, Felipe Malta, eu sou muito pouco, muito pouco. Ela é maravilhosa, meu Deus do céu! Homenagem de quem te acompanhou nessa jornada. Você tá ficando em doido, Brasília. garoto. Obrigado, tá? Muito Você obrigado. merece muito mais, que Felipe. isso, muito obrigado. Eu sei que são pessoas que fazem parte da sua história e que representam e muito pra você. Demais. Olha, a gente não começou falando disso. Eu sou muito grato, Bruno, a todas as pessoas com quem eu aprendi nesse processo. Como eu comentei contigo, o meu melhor hábito desde sempre foi olhar em volta de mim e procurar o que as pessoas tinham de melhor para eu poder aprender. Quando eu senti que eu comecei a estar numa posição de ensinar alguma coisa, eu chego a ser chato. Porque se eu estou ali trabalhando e eu vejo alguma coisa e é uma pessoa que da minha equipe está fazendo e eu chego a ser chato, que eu falo assim, deixa eu te falar um negócio. Isso. Porque eu passei por aquilo e aí eu tô querendo dividir com aquela pessoa. Mas foi o legal disso tudo é que essa turma que mandou mensagem é gente que também quis aprender comigo e eu aprender com eles. E essa troca foi o que a gente viveu. Isso é muito legal. Eu desejo a todos eles muito sucesso. Eu brincava com eles todos, assim, que... isso que eu disse para você do jornalismo ser um propósito é como carreira, beleza. Agora, aquele ambiente ali em que eu estava, eu dizia para todos eles e eu repito hoje, eu falo, gente, eu acredito piamente que nós temos condição de cada um se tornar um profissional melhor com o auxílio da pessoa que está do lado. Vamos fazer isso acontecer. Aconteceu. O Dave entrou na TV, começou a brilhar, muito dedicado, também querendo fazer tudo que estava disponível. O Maicon é super talentoso, topa tudo, então todo desafio ele encara. A Vanessa Vitória se reinventou no SBT, graças a Deus ela me deu a chance
ela confiou em mim pra ela ficar lá. Quando ela chegou lá, ela tava com medo de fazer 15 segundos ao vivo de entrada de link. Tava traumatizada. Eu falei, não, por favor, eu vou te chamar do estúdio, assim, VV, como é que vai ficar o dia hoje? Você responde pra mim, boa noite, Felipe, vai chover, é com você no estúdio. É só isso que eu quero. Vamos tirar esse trauma do ao vivo que vai dar tudo certo. Hoje, tem que mandar a menina parar de falar. Porque fica 15 minutos ao vivo e não te devolve. Então, assim, eu amo a Emily, a Rose, eu amo essa equipe, eu sou muito grato por eles e agradeço muito a você, tá? Por esse momento Eu aqui que te eu tô vivendo. agradeço, mas não acabou, não. Tem mais gente querendo falar com você. Lá de Brasília também? Agora de São Paulo. Mentira, não acredito. Não, aí para. De São Paulo, e a gente começa com uma pessoa que, assim como pra você, pra mim também é mega especial, que me deu a honra de marcar presença no primeiro episódio da temporada. Não é isso, Já Márcia sei quem é. Dantas? Boa noite, bem-vinda. Oi, Bru. Oi, Fê. Eu estive aí sentada onde você tá, Fê. O Bruno foi meu querido aluno do curso Telejornalismo Prático, mas hoje eu tô aqui para falar de você. Não tô aqui para falar do Bruno, porque o Felipe foi um doce encanto na minha vida. Foi uma surpresa muito grata quando já começamos a dividir a bancada do SBT Brasil, com todo o carinho, com toda a sintonia, toda a simpatia dele. O Felipe tem essa coisa que te abraça com os olhos, que te abraça com um sorriso. O Felipe é exatamente isso. E foi sintonia imediata, assim. Acho que nunca tive dúvidas que nos daríamos muito bem, que seríamos grandes amigos. E muito mais que isso, ele é um novo apresentador daqui de São Paulo, foi promovido, tá com a gente, brilhando no Primeiro Impacto. Audiência maravilhosa, carisma lá em cima. Acho que ninguém tem dúvidas de que o Felipe tinha que estar aqui com a gente há algum tempo já em São Paulo. Isso eu já falava pra ele. E graças a Deus, como Deus é muito bom, tudo no tempo de Deus. Na hora certa. O Felipe tá aqui e com muito mérito. Fê, eu te desejo tudo de melhor. Vou contar pra vocês uma característica do Felipe que quase ninguém sabe. Ele é ótimo com mapa astral. Se você tem alguma dúvida sobre seu mapa astral ou astrologia, manda pro Felipe. Ninguém sabe. Ele é sensacional. Ninguém porque sabe. ele tira várias Ninguém dúvidas, sabe. sabe muito de astrologia. Pergunta Sei isso pra ele, mesmo. Bruno. É uma revelação aqui que eu fiz. Um beijo pra vocês. Conta sempre comigo, tá, amigo? Te amo. Te amo, obrigado, Olha, Márcia. quem tá aqui Não é o acredito. Mineirinho, da Alisson Dutra, parceiro de trabalho do Felipe Malta. Olha, mandar esse recado é fácil e é difícil. É difícil porque em um minuto não sobra tempo, não dá tempo de falar todas as qualidades. Mas é com muita alegria que eu venho aqui dizer que esse cara é um presente que a vida me deu. O Malta tem uma energia que transcende. Assim, você bate o olho e você sente que ele é uma pessoa do bem. Uma pessoa que acolhedora. gracinha. Também é mineiro. A gente sabe da fama dos mineiros. Um cara que chegou, conquistou nossos corações antes mesmo de vir trabalhar todos os dias aqui com a gente. Um cara parceiro, bom de papo, super solidário, cafezeiro, assim como eu. Verdade. E profissionalmente não tem nem o que dizer. Vocês estão acostumados a ver todos os dias no ar. Um cara muito inteligente, muito esforçado, muito carismático e uma pessoa que é bom ter por perto. Um abraço, tá, meu irmão? Oi, Dani aqui. Blonde. Claro que eu ia participar desse momento tão especial, uma homenagem linda para uma pessoa incrível, Felipe Malta. Bom, para mim é uma honra poder trabalhar com você, compartilhar das nossas manhãs, não só na troca de informação, né, entre um link e outro, mas hoje uma troca de vida, de experiência. Você é uma pessoa muito incrível, que eu admiro muito, inteligente, sensível, sensato, boa gente, animado. Gente, ele dança também, viu? Inclusive, musiquinha do TikTok, você nem imagina, é um super dançarino, mas é uma pessoa que eu gosto muito. Então, hoje eu acho que eu posso dizer que você não é só o meu colega de trabalho, que você é meu amigo. Eu sou muito feliz de poder contar com a sua amizade. Ó, um beijo no seu coração, gosto muito de você, sucesso sempre. Bem-vindo a São Paulo, meu amigo. Eles são dois vagabundos, porque eu falei com o Darlison e a Dani hoje de manhã. Exato. E eu comentei, inclusive, que eu viria aqui. Esconderam bem meu segredo, né? A Márcia tem uns dias já que eu não vejo. Poxa,
Obrigado primeiro a ele, sabe? A Dani, ao Darlison e a Márcia, porque eles certamente viveram isso, então eles têm a exata noção do quanto é bom a gente chegar em um lugar e se sentir abraçado. E eles, os três, a Márcia há mais tempo, que nós somos amigos há mais tempo, o Darlison também conheço há muito tempo, mas a gente não era tão próximo, e a Dani eu conheci agora. Sabe, são três pessoas que representam o espírito daquela equipe, que falou, opa, massa, seja bem-vindo. E quando você chega e você sente um clima de seja bem-vindo, a dificuldade que é natural de mudanças na vida, e a minha de sair de um lugar que eu estava há tanto tempo e vir para cá, fica mais fácil. Dá até vontade de falar, cara, tem gente legal aí para a vida me apresentar também. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a você. Que produção maravilhosa. Eu que agradeço. Que isso. Deixa eu agradecer também, Felipe, a todos que toparam participar. Em especial o Emily de Brasília. Não acredito! Falei com ela nos últimos dias, ela organizou toda essa galera aí. Eu não tenho palavras para descrevê-la. É uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço e uma das minhas melhores amigas. E agradecer também a Márcia, que marcou presença aqui. Márcia, sabe do meu carinho e admiração por você. É o mineirinho da notícia, Darlison Dutra. E a Dani Brandi, que tá arrebentando no Primeiro Impacto também. Eu chamo ela de Dani Blonde, às vezes. É só pra encher o saco. Assim, Dani, por que você não pinta seu cabelo todo de loiro? Fazendo loirona pra gente mudar pra Dani Blonde. Ia ser um sucesso, ia viralizar. E ela fala, cala a boca. A sintonia que vocês têm no ar é essencial, legal, né? né? Muito legal. Essa foi a nossa surpresa, Felipe. Muito obrigado. Gostou? Eu tô até... Como foi seu primeiro podcast, eu queria que ele ficasse... Que coisa sensacional. Guardado em um lugar especial no seu Muito coração. obrigado. Sobre a galera de Brasília, eu te agradeço muito porque a gente não teve a chance de se despedir lá, sabe? Não teve uma festinha de despedida, não teve um programa de despedida, não teve. Até porque eu ainda continuo fazendo aos sábados, porque a minha vinda pra cá aconteceu meio que de repente, né? Quando eu vi, eu tava aqui, quando eu vi, eu fiquei. Então eu me sinto assim... Eu sinto que hoje, então... A despedida... Foi a minha despedida de aqui Brasília. No Cash Show 360. Exatamente. Olha que honra minha. Muito obrigado. Eu que agradeço, Felipe. E obrigado novamente a todo mundo que participou, topou entrar nessa brincadeira. Sim. E claro, né, Felipe, tem muitos outros profissionais, né, que gostariam de participar, mas o nosso tempo é curto, né? Claro. Mas tenho certeza que todos foram muito bem Não. representados por cada um que falou de você. Ai, que semana maravilhosa. Que ótimo. E eu queria que você deixasse a sua mensagem final. Estamos encerrando. Que aula, Felipe. Eu já admirava seu trabalho, agora admiro mais ainda. Que referência. Que profissional. Parabéns. Que você brilhe cada vez mais. Obrigado. E saiba que é só o início de uma grande jornada que ainda está por vir. Pode ter certeza. E que você volte sempre aqui no Cash Show 360. Muito obrigado. Eu diria para as pessoas que o segredo da minha trajetória foi ter apurado o meu olhar para identificar o que há de bom em volta de mim. Quando eu digo isso, eu falo especificamente nas pessoas que estão ao meu redor. Quando a gente tem a sensibilidade de descobrir o que o nosso colega do lado está fazendo, que ele é muito bom naquilo, e se entrega a humildade de descobrir que você pode aprender, a um caminho gigante de possibilidades que se apresenta à sua frente. Não existe como o sonho da gente se realizar se a gente não ficar melhor e maior como pessoa e como profissional. E a gente só descobre qual é o nosso verdadeiro tamanho, aquilo que a gente já é bom, aquilo que a gente tem que melhorar, quando a gente usa os outros também como baliza. Não é como régua de comparação. Ah, ele é melhor que eu. Ah, eu sou melhor que ela. Não. É entender que ali tem uma referência. E como a gente não nasce sabendo de tudo, do seu lado pode estar uma escola se você decidir olhar para o talento de alguém, conversar com você mesmo, se aquele é um talento que você também gostaria de desenvolver e ter. E às vezes até, quem sabe, chamar a pessoa para uma conversa e falar assim, eu admiro tanto isso em você, como é que você fez? Me conta. A gente acaba descobrindo
que as pessoas estão mais dispostas a dividirem o que elas têm de bom do que o que a gente imagina. Às vezes fica aí uma conversa de que conselho, se fosse bom, não era dado, era vendido. O que a pessoa realmente sabe, ela não divide. Mentira. As pessoas querem dividir. As pessoas sabem que o legal da vida é você dividir com outro aquilo que você sabe. Se ainda tiver alguém que chega desse jeito, assim, me ensina aí que eu quero saber, eu quero fazer o que você faz. Aprender. Você vai encontrar muito mais gente querendo fazer você ficar grande do que querendo botar a perna na tua frente. Eu tenho essa sorte. Eu não tive, na minha carreira, que lidar jamais com ninguém que botou o pé na minha frente, que me quis para baixo, que nada. Graças a Deus, até pelos depoimentos que a gente viu, essa é uma sorte. Eu só trabalhei com gente que quis que eu fosse longe. Acho que do mesmo jeito que eu também quero que essas pessoas cheguem muito longe. Sim. Que bacana, Felipe. Muito emocionante aqui a Obrigado. sua participação. Que aula. Até eu fiquei emocionado aqui Não, com eu tô esses muito. depoimentos. Felipe, brigadão mais Eu uma que vez. agradeço. Boa Volte sorte sempre. na sua Muito carreira, na obrigado. sua vida. E vamos despedir também do público, né? Nosso último episódio. Não! Mas estaremos de volta em breve com a segunda temporada. Desde já agradeço a você que acompanhou todos os episódios, que interagiu, que participou, que assim como eu, me diverti, me emocionei e aprendi muito sobre um assunto que eu amo de paixão, né? Que me vejo fazendo jornalismo pro resto da vida, né? Então, ter todos esses profissionais que passaram aqui e compartilharam suas histórias foi algo muito legal e gratificante. Agradeço a Márcia Dantas, Darlison Dutra, Tom Bueno, Lucas Carvalho, Fabiola Gadelha, Thalita Nossa, quanta Oliveira. gente! Exatamente, Thalita Oliveira e Felipe Malta, que fechou agora a nossa temporada. O povo de casa sabe que enquanto você está aqui conversando com a gente, seus pais estão nos bastidores? Sim, com certeza. Sabe disso? E me acompanharam desde o primeiro episódio, Felipe. Nossa, Olha então só, você não é um- faltaram você é um- em nenhum. Você é um sortudo. E eu me enxergo um pouco em você, porque os meus pais também foram sempre muito assim. Todas as vezes que eu fiz alguma coisa lá em Brasília, muito legal, eles estiveram por perto. E é muito legal saber que o pai e a mãe da gente tá assim com a gente, sabe, acreditando. Esse apoio é essencial, né, Pô, Felipe? pelo amor de Deus. É o apoio moral de acreditar Sim. mesmo. Inclusive, né? Exato. São os Parabéns, meus maiores parabéns aos incentivadores. pais pelo filho. Obrigado, E parabéns Felipe. a vocês por estarem aqui, porque eu acho que vira o jogo. Como diz a Nani People, pra gente terminar agora assim, esse podcast. Uma frase dela que eu amo. Quando a gente consegue conquistar o respeito dentro de casa, o mundo vira o nosso quintal. Boa. Então é sabendo que o pai e a mãe da gente estão aqui, ó, falando, vai meu filho, que eu tô contigo. Meu querido, você chega onde você quiser. Sim. E são tudo pra mim, Felipe. É. Amo vocês. E agradecer também a minha equipe, o Felipe, que sem eles nada disso é possível, né? Eu apareço aqui no vídeo, mas tem uma equipe que trabalha, seja aqui no estúdio, o nosso Super Anthony, que faz os cortes, Raul também, agradeço demais aos dois, a equipe que trabalha nas redes sociais, todo mundo. E muito obrigado. Eu apareço aqui, mas o projeto não seria possível sem vocês também que trabalham junto comigo, então Arrebentou, garoto. é tudo nosso. E, Felipe, valeu de novo. Eu quero ficar com você até amanhã. Como que a gente faz? Não, menino, quando eu dormir. Daqui que a isso? pouco- Amanhã tem jornal cedo. Felipe, daqui a pouco, primeiro impacto, Se a né? gente vai marcar um café, a gente conversa mais. Perfeito, tá bom? então. Tá combinado, Felipe. Obrigado. Bom trabalho amanhã. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Até Valeu. a próxima. Tchau, tchau. Aê.